Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 33. Hoje vamos falar sobre crimes digitais. Pois é, galera, hoje vamos falar sobre o golpe. Será que o golpe tá aí, cai quem quer? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Como que a gente pode se proteger desse mundo que a gente mal conhece ainda da informação, da internet? Enfim, mas antes de mais nada é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações aqui quando a gente lançar vídeo, deixa o like para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis e deixa nos comentários quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza? É isso aí, temos aqui um especialista em crimes digitais, advogado, nosso Luiz Augusto Durso. Fala, Luiz. Beleza? Tudo bem com você? Alegria estar aqui, pô, Plugado Podcast. Primeiro que o nome é muito bom, já tinha elogiado. Legal. Segundo que eu acompanho o programa de vocês. Quando eu recebi o convite, fiquei feliz. Então, que massa. Alegria. Eu acho que a gente vai poder hoje dar umas dicas importantes nesse novo mundo aí, né? Dos crimes virtuais, os crimes estão migrando para a internet, pandemia, criptomoedas, tem muita coisa pra gente falar. Que legal, cara. Em que momento da história começa esse lance de crimes digitais? Como que surgiu isso aí, cara? Olha, é uma boa pergunta, porque o ambiente virtual, da forma que a gente vê hoje, ele foi muito mudado recentemente. Assim. A gente vê que as redes sociais foi um marco principal na mudança, até porque quando a gente olha, por exemplo, coleta de dados pessoais, tudo reside principalmente nessa alteração do uso da internet por causa de rede social. Sim. Os smartphones também mudaram absolutamente tudo. Imagina, a gente pega antes de 2009, né, o lançamento do iPhone, poucas pessoas, pessoal muito que era da área de empreendedorismo e os empresários, tinham BlackBerry, e era já uma loucura, porque tinha e-mail no celular, era um negócio doido. Mas era muito top, né? Quem tinha lá o BlackBerry. Arrastar assim pra cima. Ele tinha teclado. Teclado. Não precisava clicar 3 vezes no... Eu lembro que meus pais tiveram também o BlackBerry. Aí chegou um momento que chegou o BlackBerry Touch também. Aí evoluiu mais ainda. Exato. Primeiro celular Touch, acho que eu vi assim. Foi o mais próximo. Eu lembro quando eu recebi, ganhei um primeiro celular colorido, que o joguinho e a foto eram em VGA. Nossa, foto horrível a qualidade. Isso também muda, né? O aparelho acabou sendo um mini processador, mini computador, e ele começou a indexar um monte de características que foi alterando a experiência do usuário. Então, eu acho que as duas mudanças principais são a velocidade da internet, a acessibilidade, cada vez mais barato, mais rápido, etc. E os computadores residenciais, porque na nossa época, o Mafia tem quase minha idade, lembra bem que a gente tinha que esperar meia-noite para plugar o cabinho do telefone para discar para entrar na internet, e esperava meia-noite porque era um pulso era mais barato. Tinha os provedores, né, discadores. Eu ouço essa história, mas parece tão distante para mim, porque é outra geração, né? Eu não vi isso daí acontecer, mas eu ouço ele falar bastante disso daí. Só pra você ter uma ideia, você queria abrir uma foto, demorava 10 minutos. 10 minutos você abriu uma foto. Então, era muito devagar. Então, a experiência do usuário era horrível. A gente tinha os sites muito simples, não tinha qualidade de vídeo, a foto, e para baixar música, tinha o casar, você pôr num pendrive, meu Deus do céu. Antes foi o Napster, né? Napster, que foi inclusive um dos fundadores do Facebook. Exato. Foi exatamente esqueci o nome dele, mas quem tem faz no no filme, né? Exatamente, é o Justin Timberlake que faz no filme. Exato. E ele é um dos fundadores do Napster. Então, essa evolução que barateou o acesso à internet, os smartphones, mudou tudo. Então, a gente está falando de 2009 para cá, dos anos 2000 para cá. A gente está falando de 20 anos de evolução. E de crime cibernético é a partir do momento em que se usa a internet nas grandes empresas e também na rede doméstica. E os criminosos perceberam, puxa, tem muita informação vindo para cá, a experiência também, ainda não tinha nem IoT, a gente não está falando de internet das coisas, a gente está falando só de internet residencial. E já tinha, por exemplo, na minha época de MSN, assim, que já tinha uma internet um pouquinho mais rápida, já tinha extorsão, já tinha indivíduo que se passava por mulher para conseguir uma foto de nudez, extorquir. Sim, marcar encontros ali, sequestrar, sei lá. Isso era o nascimento do crime cibernético. Então foi ali, então. Do ponto de vista desse crime que a gente vê hoje. Até porque os crimes grandes, por exemplo, de governo, tentando tirar informação de outro, grandes hackers, isso já existe há mais tempo, porque não é de hoje que existe computador, né? Exato. Desde quanto
desde quando se migrou as informações de uma soberania nacional para um servidor de um governo, já tinha problema em hacking. Sim. Então, O que seria o hacking? Só para eu entender melhor. o hack seria, nesse caso, uma invasão para ter acesso a essas informações. Entendi. Hackear para ter acesso à Entendi. informação. Hacking de hackear. De entendi. hackeamento, exatamente. Pra você ter acesso a uma informação de um governo. Agora, o problema é que isso popularizou-se. Essa é a grande resposta. Então, hoje qualquer um pode ser vítima de crime na internet. Sim. Seja do estelionato mais simples, de um golpe do WhatsApp. O cara fala, sou seu pai, me empresta dinheiro, estou no hospital, uma bobagem. Até um hackeamento de uma empresa que criptografa as informações de um servidor. Então, a gente tem hoje esse vírus de criptografia, que é o ransomware, que ele infecta uma máquina de uma empresa e criptografa o servidor. Recentemente teve Submarino, Americanos, ficaram uma semana sem vender. O que seria isso de criptografar o servidor? Traduzindo isso para quem não entende essa linguagem de criptografia, assim. É muito simples. Imagina que um dado, quando ele transita de forma a ser acessível. Então, quando o dado não está criptografado, a informação ela é Se possível. tivesse liberado. Ela é possível ler. Fácil acessível. É Isso. fácil de acessar. Quando você criptografa, você transforma esses dados em códigos. E esses códigos só serão unidos novamente para se tornar um dado concreto através da descriptografia. Que só o hacker que fez pode desfazer. Só aquele que criptografou poderia conseguir descriptografar. Só quem tem a chave da criptografia. Então, Que é o segredo da extorsão, né? Exato. Pô, tem aqui, e aí? Você vai me pagar para eu liberar ou não? É isso. E existem casos em que a pessoa ela paga, porque o cara disse assim, ó, eu sou hacker, hackei seu sistema, a partir de agora que tá hackeado, você me paga o quanto eu quero, assim eu vou desbloquear. Só que aí quando a pessoa paga, ele não faz com que ele não cumpre com a promessa dele, ele continua bloqueado. É uma boa pergunta. Assim, muitas empresas me procuram e falam, doutor, estamos com o servidor criptografado. A gente paga ou não paga? A primeira resposta é não. A gente não quer financiar a cybercriminalidade. Então, se você tiver backup atualizado, se você tiver redundância da informação e etc., você consegue recuperar essas informações e aquele servidor criptografado você elimina. Literalmente, você apaga e substitui com o que você tem, que seria o backup. Seria essa cópia de segurança. Tá? Só que esses grandes grupos de hacking, eles são tão famosos, eles já criptografaram tantas empresas famosas, que eles mostram o portfólio deles. Olha só. Então eles falam assim, pode me pagar? Porque... Sou confiável. Exato, porque essa empresa já me pagou e eu devolvi, essa também já devolvi. Então, e é real, é verdadeiro esse feedback que eles dão. Então eles têm todo um histórico de empresas que eles criptografaram, receberam e devolveram a informação, e isso dá credibilidade para a solicitação. E a empresa, então, poderia optar por pagar, se não houver outra opção. Nossa. Então, tem empresa que paga. Mas nada garante que o cara não vai voltar a cobrar de novo. Perfeito. Porque, tudo bem, quem pagou vai ter um pouco mais de cuidado. E provavelmente. Espera-se. Porque senão o cara paga e o cara vai encontrar outra brecha. Exatamente. E qual que seria essa segunda medida? Beleza. Quem garante que o cara não vai voltar mês que vem e fazer de novo e pedir você vai de novo? mudar todo o seu TI e fazer... Exato. E aí, se você fosse o dono da empresa, o que você faria para proteger o seu negócio, nesse caso? Eu mudaria tudo. Assim, quando a gente hoje é contratado por uma empresa, por uma consultoria de cibersegurança, é quase como renovar absolutamente tudo do zero. Porque a maioria das empresas no Brasil não estão qualificadas para sofrer um ataque. Elas não estão num nível de cibersegurança suficiente para não ser criptografado, ou não ter um ataque de negação, ou uma backdoor e etc. Então, tem muito risco na atividade empresarial quando você tem qualquer tipo de servidor que necessita para a atividade daquela empresa. Então, se você depende da internet, que a maioria das empresas dependem, não tem... Hoje a empresa tem computador, tem servidor... não só a empresa, né? Todos, né? Todos nós. É que quando ele criptografa um computador residencial, ele vai cobrar bem menos. Sim. Então, no seu computador, ele vai cobrar 10 mil. De uma empresa, ele vai cobrar 10 milhões. Sim. Mas é uma proporção do caixa Exato. o caixa da pessoa física com o da pessoa jurídica. Mas o hacker, ele tem essa consciência, tipo... Tem. Ele fala assim, não vou abusar dessa família aí, tipo... Até porque se ele cobrar muito, o cara não vai ter como pagar. Ele vai falar, amigo... fica com o computador aí. O invasor, ele tem a ideia da proporção da invasão, da quantidade de dados criptografados, às vezes até da qualidade daquela informação. Então, vamos supor, ele criptografa um banco na parte de pagamentos. A gente já trabalhou com empresa de cartão de crédito que teve uma parte
das vendas criptografado por um vírus. E aí é um problema, porque... Quanto isso vale? Exato. Eles precisam cobrar, né? Esse dinheiro tem que transitar das vendas do cartão. Tem gente que é débito e tem o crédito também das empresas. Agora, algumas empresas como o Itaú, hoje, o Itaú ele tem o prédio da sede e do outro lado da rua tem um prédio de backup. Porque ele tem uma redundância absurda, principalmente nessa parte de transferência bancária, cartão de crédito, para não acontecer isso. Então é investimento. Você vai começar do zero na empresa e vai falar, ó, esse backup está vulnerável, você tem que ter um backup com redundância quase absoluta, cada 1 hora aquilo renovar. O backup do backup. Você tem que backup do backup, você tem que treinar seus funcionários, você tem que investir em spyware, antivírus, anti-spyware, tudo. Então, é uma mudança absoluta de uma gestão com compliance, governança corporativa. É mudar, de fato, a cultura da empresa. Uhum. É muito diferente. E isso agora com a LGPD também está acontecendo, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque aí você não protege só o funcionamento da empresa, mas os dados ali coletados. Porque você é meu consumidor, o Máfia também. Vocês compram um tênis. Eu tenho seu nome, endereço, número de cartão de crédito, telefone. Eu não posso vazar essa informação de jeito nenhum. E se eu vazar, eu sou responsabilizado. A lei me responsabiliza. Sim. Então eu tenho agora dupla responsabilidade. Primeiro, para minha empresa não parar por um ataque hacker, eu continuar vendendo e lucrando. E a segunda é que eu não posso ser processado. Esse dado não pode vazar, eu não posso prejudicar os consumidores, porque também tem uma pesquisa que apontou que 50% dos consumidores não voltam a fazer negócio com a empresa que teve vazamento de dados. Então você é cliente de um e-commerce, e aí depois você sabe que desse e-commerce vazou seu nome, nome da sua mãe, seu endereço. Você fala, pô, eu não quero essas informações minhas na internet, eu não vou comprar de novo nesse site, eu nunca mais vou fazer um cadastro lá. Então a gente está falando também de credibilidade, a gente está falando de marca. O impacto hoje é muito grande. Surge o nome, né? Exato. Agora eu quero entender como que você iniciou nisso, cara. Qual que foi o gatilho aí para que você conseguisse entrar nessa área ou tivesse pelo menos o olhar, falar, pô, tem um negócio novo aí que... qual que é a origem? Foi um pouco de sorte e um pouco de rebeldia. Uhum. Sorte foi porque eu nasci numa época em que a internet doméstica se tornou popular exatamente na nossa geração. Sim. Então a gente começou a usar a internet de maneira facilitada e num preço baixo. Quando eu tava com os meus 16, 17, que já dava para jogar um Counter-Strike, numa lan house, né? Porque a gente não tinha computador que conseguia rodar esse tipo de jogo. Então foi exatamente na minha geração. Uhum. E eu adorava computador, não queria ser advogado, nem gostava de usar terno. E aí eu tenho uma família muito tradicional do direito, meu avô, meu pai, meus irmãos, todo mundo é advogado, uma baita pressão para eu ser advogado. Sim. E eu não queria fazer TI, já tinha feito web design, já programava e etc. Aí eu juntei os dois. Falei, puxa, tem uma área novinha aí que seria esse direito digital que vai tentar regulamentar tudo isso. Eu pensava, pô, se as pessoas estão criando perfis no Orkut à época, ou no MSN, no ICQ, eu comecei, e estão pondo suas fotos, e estão trocando likes, tinha depoimento nessa época que você podia ofender já tinha crime contra a honra na internet. Eu falava, aqui vai ter problema. O que seria o crime contra a honra? Crime contra a honra seria os crimes de difamação, injúria ou calúnia, crimes de ataque àquela imagem da pessoa. Então, uma ofensa. Ofender, imputar um crime a alguém, sabendo ser falso, tal pessoa rouba, a pessoa nunca roubou, isso tudo seriam os crimes contra a honra. E injúria seria te xingar, te ofender, etc. Então, eu via isso e falava, puxa, ainda não sabia direito se... Não esperava que o e-commerce ia crescer tanto. Né? Acho que ninguém. Só o Magazine Luiza. Que foi Visionário. É bizarro você pensar assim, vou comprar um sapato pela internet. Como assim, velho? Você tem que provar o sapato. E hoje em dia, não necessariamente, né? E é interessante, o Rafael, por ser dessa geração, o Rafael tem 20. Rafael, era muito interessante, porque, por exemplo, tem uma entrevista, salvo engano, do Bill Gates, e ele está sendo entrevistado, e o rapaz fala, o que é esse negócio de internet e computador? Aí ele fala assim, você vai poder ver as notícias. Ele fala, é tipo jornal. Você vai poder acompanhar o jogo de futebol. Ele fala, tipo rádio. Você vai poder, às vezes, ver um vídeo. Igual TV. Todo argumento que o Bill Gates dava ali, esse entrevistador, que era mais velho, ele não entendia o tamanho que a internet se tornaria, ele sempre tinha um contra-argumento a dizer, isso só faz a união de tudo que a gente já faz. Sim.
Só que a gente nunca imaginou, por exemplo, que teria um smartphone para colocar isso no bolso, o que já é uma loucura do ponto de vista de tecnologia e facilitar a vida das pessoas. E a mesma coisa do e-commerce. Então, para qualquer um que falasse, puxa, você vai comprar de casa, o primeiro argumento seria, mas você não vai experimentar? E se não couber? Você não vai ver, não vai tocar? Não é legal. Já vende no telefone. Já tem empresa que te liga para vender. E não funciona tão bem. Né? O telemarketing não vende tão bem como o e-commerce. Então, ninguém imaginava, a não ser esses gênios da tecnologia, como a internet seria hoje. De fato, não se tinha essa ideia. Até porque era muito difícil usar a internet, era custoso, o computador travava, era devagar. A gente tinha a expectativa de que ia melhorar e que talvez ia ser uma ferramenta maravilhosa para o trabalho. Sim. Acho que era essa a grande expectativa. Mas não que seria essa ferramenta para a vida. Imagina, não se imaginava. A gente, para viajar, você tinha que ligar numa agência e pedir para o cara reservar um hotel. Você não tinha um contato direto, que nem hoje você entra no Booking, você vai Waze direto o caminho, GPS, etc. Né? Então, realmente não se tinha essa expectativa. Mas eu comecei a ver, eu falava, né, a gente pode pensar, teve o bug do milênio, que foi um primeiro grande caso, assim, para discutir no direito. Que eu não era vivo ainda. Que foi em 1999. E falou, puxa, quando virar o sistema... Quando virar os anos 2000, o sistema vai voltar para os anos 1000 e não para 2000. O sistema não ia entender a virada do milênio. Só que não aconteceu isso. Eles prepararam os sistemas, eles acharam que tudo ia travar. Por isso chamaria bug do milênio. Que ia ter uma crise financeira mundial. Exato, né? que ia afetar todas as transferências bancárias, etc. Mas aí se preparou para isso, investiu muito dinheiro e não aconteceu nada. Superou, mas debateu-se muito sobre isso. Depois veio a história da rede doméstica. Você começou a ter um pouco mais de investimento para ter internet o tempo inteiro e não só de madrugada. Porque, só para você ter uma ideia, quando você usava a internet de escada, ninguém conseguia falar no telefone da sua casa, porque prendia a linha. A linha ficava para a internet só. Então não dá para usar o telefone e a internet ao mesmo tempo. Essa era a internet que a gente vivia. Então era muito difícil você imaginar. Muito precário, né? Aí vem o smartphone e muda tudo. Então, e as redes sociais. A gente nem está falando de inteligência artificial, nada disso. Então, foi uma evolução que eu gostava. Foi muito mais por isso que eu falo, foi muita sorte, porque foi geração e gostar. Não que eu seja um visionário e pensei, putz, aqui eu vou entrar e essa área vai explodir. Agora, quando eu tô já na faculdade, aí eu consigo sentir isso de maneira mais palpável. Porque aí você já tinha internet banking dando problema. Você já tinha as redes sociais. Eu trabalhei em caso de banco em que o pessoal tava dando golpe no Twitter. Então, nossa, como que dá golpe no Twitter, velho? Que tipo de caso que daria pra fazer assim? Eu te falo, o caso concreto que tava dando problema. Um banco resolveu atender os clientes pelo Twitter. Twitter ficou na moda. Acabou de lançar, ficou na moda. Todo mundo, puxa, é legal usar Twitter. Você escreve palavras curtas, né? Trechos curtos, frases curtas. E aí os bancos quiseram entrar nessa onda. Sim. O Mafia vai lembrar. Então eles falaram, eu te atendo no Twitter. Nós temos um canal digital pelo Twitter. Temos um saque no Tipo Twitter. Isso, como se fosse um saque. O WhatsApp direto com o banco? Exatamente. Como se fosse um canal de atendimento pelo Twitter. Uhum. Só que, imagina que o banco é o X. O criminoso criava o XY, ou X asterisco, ou X underline. Ele criava um nome muito parecido. Com o do banco. Com o logo do banco. E entrava em contato com os usuários, os consumidores. Estou com uma promoção e etc. Só que você tem que me passar a senha do Internet Bank ou o número do cartão de crédito. E as pessoas começaram a acreditar e passar. Só que isso estava causando um prejuízo de mais de 1,5 milhão por mês para esse banco. Só de fraude assim. Fraude simples, né? Sim. E aí eu falava, puxa, 1,5 milhão de fraude para o banco. Num golpe ridículo que é o Twitter. Imagina quando isso crescer. E aí que você começou a ver que ali tinha um mercado em expansão que ia explodir. E aí depois vem criptomoeda, essas invasões gigantes, a pandemia. Então tudo aumentou muito a área. Como que foi para o seu pai, para sua família tradicional, já outra área do direito, entender que você queria fazer algo diferente? Olha, eles me apoiaram, cara. Eu nunca... Não foi assim, o que você vai fazer, moleque? Vem aqui com a gente, tá? Não, eu assisto os podcasts daqueles caras que foram rebeldes e a família não... Ou, por exemplo, grandes youtubers, né? Que começaram a investir. O que você tá fazendo, perdendo tempo na internet? Vai trabalhar. O Whindersson Nunes, por exemplo. O Whindersson Nunes falava que demorou para entender. Falava, você tá perdendo tempo na internet? Vai trabalhar, ganhar dinheiro. Eu não tive isso, até porque como eu comecei a trazer para casa esses casos... E meu pai também é advogado, ele falava, poxa, realmente... Já estava antenado. Ele percebeu isso. Ele falou, acho que realmente é uma área que
E aí, em poucos anos, em 2, 3 anos, todo mundo já sabia, todo mundo que tinha o mínimo de uma visão um pouco mais futurista, percebeu que isso aqui era o futuro. Né? Aí vem smartphone e muda tudo. Então, em casa, eu sempre tive apoio. Eu não tive apoio se eu fosse para uma área muito específica, tipo TI, assim, eu não ia ter apoio, não. Agora, quando eu uni no direito, eu consegui... tem um pezinho ali, né? Chama direito, beleza. É área do Começa direito. com direito? Então, tá bom. Então beleza, né? Bem, o que aconteceu? No escritório, assim que eu me formo e me especializo, eu abro a área. Abriu um departamento novo. Eu abri o braço de direito digital. Hoje eu estou à frente da parte de crimes cibernéticos do escritório inteiro, entendeu? E o que mais rola lá de demanda? Olha, é difícil. Qual que é o carro-chefe, né? É difícil, cara, porque a gente tem, por exemplo, de pessoa física, tem tudo que você possa imaginar, desde um empresário que está sendo extorquido. Vazamento de fotos. Que, por exemplo, ele tem um caso de um empresário que ele tem família. E ele se relacionou com uma moça pelos aplicativos de paquera e trocava nude, etc. Só que não era uma mulher, era um golpista. Sabia que esse cara tinha família, ele é dono de shopping. Muito, muito bem relacionado, muito influente, muito famoso. E aí veio a extorsão. Então, ou você paga ou a gente vai mandar para a família inteira essas suas fotos, mostrar que você não respeita sua família, etc. Você vai ter isso, você vai ter... invasão de perfis de famosos, a gente fez um monte, empresas as mais variadas, aí você tem banco, empresa aérea, porque o cara clona cartão de crédito, compra passagem aérea e vende na internet. E aí quando descobre que o cartão é clonado, o indivíduo já voou, aí o prejuízo fica para a empresa aérea então investe contra a cibercriminalidade para tentar diminuir a clonagem de cartão, porque é ele que fica com prejuízo. Sim. Porque eles ressarcem o dono do cartão clonado e não ressarcem a empresa aérea que voou com uma pessoa que comprou uma passagem pela rede social, que às vezes também não tem nada a ver, né? Só foi muito negligente nos cuidados. Então também tem muito exemplo, assim, pensar o que mais tem e é periódico. Então, por exemplo, de novembro para cá, com certeza o que mais nos procuraram foi invasão de rede social, de empresa e de pessoa física. Teve muito. Instagram. Muito. Ligação 3, 4, 5 por dia. Invadiram o Instagram. Mas aí o que você pode fazer? Invadir o Instagram. Pô, e aí, o que eu faço? A gente recupera o perfil por ação judicial. Mas por ação judicial, aí você vai fazer o contato direto com o Instagram. Não, a gente já tentou o contato, não tem caminho de comunicação. Aí você entra com uma ação contra o Instagram, a dizer, o seu canal de comunicação para recuperação de perfil é horrível. Você tem que devolver a conta dessa pessoa, que ela já comprovou que é a proprietária titular da conta. Sim. E pela demora, você tem que pagar. Sim. Então, ele indeniza pelo canal ser muito ruim, pela plataforma não trazer segurança razoável e devolve imediatamente a conta. A época estava recuperando em 3, 4 dias. Porque você pede em liminar e já recuperava. Então, recupera Instagram. Essa demanda foi muito alta. Mas tem vazamento de dados pessoais também. Empresa que sofreu um enorme vazamento de banco de dados. Tem que lidar com a crise, adequação LGPD. Tem muita coisa aí. Qual o caso que você tem mais orgulho, assim, de falar, olha, esse aqui era praticamente um caso perdido e a gente conseguiu dar meia volta aqui e retomar e ter sucesso? Tive casos que eu vibrei. Tive um caso recente que eu vibrei, que me procura um indivíduo que foi assaltado, levaram o celular dele desbloqueado, e aí o criminoso entrou na conta da Binance, criptomoedas, que é uma exchange, né, uma corretora de criptomoedas, e limpou a conta dele. Só que ele pegou o apartamento dele, que ele vendeu, e pôs lá. Então ele estava morando com os pais, ele tinha vendido o apartamento, que ele tinha conseguido... ele teve uma atividade muito bacana numa empresa, guardou o dinheiro e conseguiu comprar esse apartamento. Aí, vendeu o apartamento e decidiu investir. Exatamente. Em criptomoeda na Binance. Então era todo o dinheiro da vida dele ali, ele já tinha seus 40. E aí ele voltou para morar com os pais e vendeu esse apartamento enquanto ele estava procurando uma oportunidade para comprar um apartamento novo, porque foi uma mega oferta no meio da pandemia e ele vendeu. Limparam a conta dele, da Binance. E ele veio já crente que não tinha solução. Né? A gente estudou e falou, é difícil. Realmente, porque o celular foi desbloqueado, já levado desbloqueado, né? Assaltado desbloqueado. E a Binance vai dizer que eles usaram a sua chave, né? Eles fizeram a transferência pelo seu app, no seu celular. Não vai ser fácil. E a gente entrou com a ação e conseguiu reverter. Ele recuperou o dinheiro
Qual que foi a sua prova? Como que você alegou? A gente alegou que era inimaginável um sistema financeiro de criptomoeda deixar com que uma pessoa faça transferências de valores tão elevados e tão distintos do seu perfil sem nenhuma checagem da plataforma. Sim. Então a gente sem pegou... um PIN, sem nada, Exato, uma verificação extra, né? você tem uma transferência de 400 mil reais, uma transferência. Tenta transferir. Pô, nem Fazer banco... um piquezinho de Exato. 400 mil O que reais. o banco só? vai fazer numa transferência acima de 50 mil? Ele vai checar. Sim. Ele vai fazer isso. Tem que fazer, porque se não fizer e se for fraude, você vai ter uma Sim. tese de acusação aí para conseguir o reembolso. Então a gente usou esses processos que já tinham sido julgados a demonstrar que o banco, essas instituições financeiras têm que ter segurança e usou esse caso da Binance que eles limparam a conta em 25 minutos, com 3 transferências de muito dinheiro. E aí o juiz entendeu realmente que era inadmissível ele conseguir movimentar tanto dinheiro em tão pouco tempo sem nenhuma interferência da plataforma. Mas, se eu tiro o dinheiro de algum lugar, o dinheiro ou o investimento, ele tem que ir para algum outro lugar. Sim. E não tenho como rastrear para onde foi? Tem. Mandaram para onde? Como que foi isso? No caso de criptomoeda, toda a transferência de Bitcoin, ele deixa o registro na blockchain. É Sim. possível. Só que se você chega numa carteira, mas se essa carteira não tiver numa exchange, você não consegue saber quem é o titular daquela carteira. Você sabe que o dinheiro está lá, mas não sabe de quem é. A não ser no momento em que transforma esse dinheiro em dinheiro físico. Vai converter isso, sabe-se lá quando, né? Exato. Ele pode pôr muito bem numa carteira offline, num pendrive, pôr no bolso e está na Austrália agora. Então, esse dinheiro vai para alguém e ele é o grande responsável, porque o indivíduo que subtraiu esse dinheiro é o fraudador que está com o dinheiro. Ele é o grande responsável. A Binance é co-responsável, porque deveria ter checado. Então, instaura-se inquérito policial para encontrar esse cara. E aí apura exatamente isso, para onde foi o dinheiro, etc. Ele fez uma transferência dentro da Binance, uma conta na Binance, e depois ele foi mandando para outras corretoras. Então ele fez transferência de Bitcoin por corretora. Foi quebrando. Mandou para Foxbit, depois Mercado Bitcoin, ele vai mandando entre as Já corretoras, perdeu, né? até uma hora ele pôr numa carteira offline. Ou vender para pessoa, ele manda para um laranja e esse laranja passa para ele e essa carteira não tem identificação. Então, não é tão fácil você sumir com dinheiro, mas também não é que eu vou chegar e falar, dá para achar tranquilamente. Mas você acha que hoje, né, eu ainda tenho bastante pé atrás com Bitcoin, com todas essas criptomoedas aí. Tem um amigo meu que fica insistindo para investir... Não é em joguinho? Aqueles jogos que eu esqueci é agora o nome. NFT? Axie Infinity. Como? Axie Infinity, NFT. NFT. Tá Cara, falando ainda muito disso agora. Ainda não botam fé. Ele investiu, ganhou uma grana, já perdeu uma grana. Tipo, qual que é a sua visão sobre isso? Eu gosto, cara. Eu gosto do mercado de criptomoedas. Eu investi em eu entrei no mercado de criptomoedas em 2017. Porque eu falei, tá na minha área, direito digital, eu acho que é legal. Eu comecei a ter demanda de pergunta, a imprensa queria perguntar sobre... Porque assim, o que acontece? Quando se valoriza muito Bitcoin, próximo a 2016 e 2017, porque explodiu depois de 2018, né? Que vai bater casa de 80 mil reais. A imprensa vem e fala, essa moeda é boa, né? É segura. É segura, ou é moeda utilizada para terrorismo, para lavar dinheiro. Para comprar órgãos. Para pagamento de extorsão quando tem criptografia. É uma moeda que usa em Deep Web. Então, teve um preconceito enorme por parte do leigo, assim. Eu falei, eu preciso estudar isso aqui para eu entender como funciona a blockchain e tal. E aí eu falei, vamos entrar. O melhor jeito de eu aprender também é eu investindo um pouquinho. Aí eu pus uma bobagem lá. E eu comecei a pegar gosto. Assim, não gosto de investir em mercado de ação, nada, mas eu quis investir para entender as criptomoedas. E eu gosto, porque eu acho que é uma forma de descentralizar. Você pega, por exemplo, a grande crise da Argentina, teve muito investimento em criptomoeda, porque você, pelo menos, não perde muito dinheiro por causa da inflação, ou você tem controle. Se nós tivermos agora o congelamento, como aconteceu lá em 1990, das poupanças, e você tiver dinheiro em criptomoeda, você está com o seu patrimônio seguro. Sim. Ninguém vai conseguir congelar. Agora, na guerra, Ucrânia e Rússia, a gente tem muita gente também usando criptomoeda para sair do país. Então, pega tudo que você tem no banco ucraniano, põe em criptomoeda e vai embora para a Polônia, para outros países. Então, é uma forma muito interessante para você auxiliar,
principalmente em grandes crises. Uhum. Por isso que eu gosto de criptomoeda. Agora, quem quiser investir, né, tem que saber conhecer, porque tem muito golpe de falsas corretoras. Sim. Também tem isso. Já peguei casos que uma família pegou, e ainda era em dólar, né? Esse é um problema. Eles inventam. Esse golpe era tão elaborado, era uma empresa, tem site, até hoje está no ar o site, a gente está tentando derrubar até hoje. E aí você entra, eles fazem você baixar uma plataforma de investimento, que chama MetaTrader, muito bonitinha assim, só que é tudo uma simulação. Quando você põe o dinheiro lá, você não está investindo. Na verdade, você só está como se estivesse simulando para ver se você ia ganhar dinheiro ou não no mercado de investimento de ações norte-americanas. E aí o indivíduo ele usa esse programa como se seu dinheiro estivesse dentro do app e ele faz você ir depositar, e ele também fala, não, a gente tá aqui, tem uma carteira de criptomoeda muito boa. Você vai ganhando confiança ali. Ele te devolve um pouquinho por mês, né? Ele vai te devolvendo para você indicar também, porque interessa fazer as indicações. É igualzinho o que foi recentemente também descoberto pela Polícia Federal, que tinha 1,5 bilhão de golpe investido, né, em criptomoeda. Então, isso acontece demais. E aí, nesse caso, é muito convincente porque tem a plataforma. Bem que, quando o cliente me procura, ele fala, eu entrei na plataforma, o dinheiro consta lá. Eu falei, estranho, né? Que golpista ia criar um sistema para o golpe. Aí eu fui na casa dele. Era pandemia, o escritório estava fechado. Eu falei, eu vou ir na sua casa. Eu fiquei tão curioso. Eu falei, eu vou ver. Era um casal de mais de idosos. A moça é jornalista, a vida inteira, pegou também todo o dinheiro. Nossa. Você foi na casa dos criminosos? Não, do cliente. Do cliente. Ah, tá. Eu falei, caraca, mano, o cara é um detetive, o Sherlock. Não, aí era muito bem feito. Troca de e-mail profissional, vem em inglês. Layoutzinho bonitinho para impressionar. O telefone é em VoIP, você liga, cai lá no Canadá. É tudo bem feito. E aí ele investe. Então tem muito golpe relacionado também a criptomoedas, você tem que ir com cautela. E aí, se você souber conhecer as corretoras, saber do risco que tem, ele é muito variável, né? E quiser se aventurar um pouquinho, é bem legal. Não vai colocar todos os ovos na cesta, né? Porque coloca um pouquinho lá, algo que não vai te ferrar, né? Se perder. É legal, é gostoso. Tem muita gente que vive de day trade. Meu sócio perdeu uma grana agora. Ele foi uma corretora que ofereceu, não sei se era 3%, 4% ao mês do que ele investisse. Pagou os 3, 4 primeiros meses, depois sumiu. Era golpe. Golpe. Tem que... E ele tá correndo atrás ainda, que eu inclusive vou falar pra você. Né? Eu vou passar um job pra você. Porque ele tá sofrendo aí pra tentar achar os caras. Mas tinha contrato, tinha tudo. Tem muito. E do Pix também muito. Então, é isso que eu falo. Todo dia... A demanda é gigante, o problema é que você tem que, às vezes, selecionar com o cliente também. Eu viro para o cliente e falo, qual o tamanho da fraude, né? Qual o valor? Às vezes, o valor investido pelo cliente não vale a pena, em razão da fraude. 200 mil vale? Vale. Agora, tem cliente que me liga e fala, doutor, me subtraíram 3 mil reais. Aí eu falo, um processo de 7 meses, 8 meses, você vai ter que fazer frente a isso financeiramente, vai te custar um pouco mais. Então, não vale a pena você gastar mais do que o valor da fraude. Você recupera e gastou com o advogado. Não faz isso. Apesar que, quando a fraude é muito pequena, é legal até a gente falar isso pro pessoal, né? Você tirar algumas dúvidas. Você tem acesso à justiça gratuitamente. Mesmo que você tenha patrimônio, né? Não da justiça gratuita. Né? Mas o que? Pequenas causas? Exatamente. Porque tem a defensoria pública, é quem não tem dinheiro para pagar advogado. Aí você demonstra que você realmente não tem patrimônio nenhum, não tem renda mensal, eles te dão um advogado de graça. O Estado te fornece, a defensoria. Agora tem as pequenas causas, e num caso assim, tão baixo, você vai lá, vai ter alguém para te ajudar e você entra com a ação sozinho, sem advogado. Então, quando o valor é assim, até falo, pelo menos entra no juizado especial civil, que é o JEC, que é o pequenas causas. Aí, antigamente era bem ruim pequenas causas. Eu já tentei. Tem? Já tentei na época, logo, acho que eram 5 mil reais, que eu fui atrás, fui em uma audiência, não deu, aí fui em outro, o cara faltou, não sei o que. No final das contas eu falei, puta, perdi. Não dá, porque tá me dando mais dor de cabeça. E fora o sentimento de revolta que dá de você ir lá e não resolver. Na esperança de que vai dar certo, e o negócio, o cara tão cagando pra você, parece. Isso é triste. Isso é triste. Por isso que às vezes é melhor deixar pra lá. Dependendo. E esse tipo de conselho a gente dá. Fala, não, deixa. Mas é absurdo. Pelo menos lavra o BO. Né? Vai até a delegacia, deixa o delegado investigar, se encontrar, ele vai responder. Às vezes até aprende o dinheiro e devolve. Tem cliente meu que aparece 3 anos depois e fala, doutor, você não acredita. Desmantelaram a quadrilha lá e devolveram meu dinheiro e tal. Honestidade. Porque quando você lavrou o BO, e isso
prospera, né, instaura inquérito, etc., se encontrar a quadrilha e eles tiverem dinheiro e aprender, Vai voltar. eles podem devolver, pode analisar no processo, ver quem foram as vítimas, às vezes até tem caixa, tem quadrilha que faz o livro caixa. Aí você sabe até de que eles receberam, aí devolve, aí consegue devolver sem ter entrado com ação civil e tal. Então, BO pelo menos tem que fazer. Sim. Até para estatística. Eu quero compreender com você, assim, se uma pessoa tá andando na rua de celular desbloqueado, aí alguém vai lá, rouba o celular daquela pessoa, não sei se é um assalto, um furto, difícil a pessoa estar com o celular desbloqueado e ser um furto, né? A não ser que ela esteja moscando lá, alguém passa de bicicleta, levou. E aí, nesse caso, qual que é a primeira coisa que a pessoa deve fazer? Porque ela sabe que o Pix dela tá lá e, tipo, tá sujeito a mexerem na conta dela. Redes sociais abertas, WhatsApp, tudo mais. Sem celular. Ela tá sem celular, ela não pode ligar pra polícia, não sabe muito como se orientar. O que essa pessoa ela pode fazer? Qual que é o primeiro passo nessa situação? Foi pega de surpresa. Eu diria, primeira coisa, a gente mora em São Paulo, né? Os ouvintes podem morar em outras cidades. Se sua cidade for violenta, prepare-se para esse momento. Acho que esse é o primeiro conselho. O que é se preparar para esse momento? É você pegar seu celular e falar assim, eu tô com o localizador ativado, eu tô com o Find My IPhone ou Find My Android para fazer a remoção dos dados à distância. Tá funcionando? Eu sei a minha senha do iCloud? Essa pergunta é a primeira. Às vezes você pega... Minha mãe mesmo, outro dia perdeu o celular. Mãe, qual é a sua senha do iCloud pra gente localizar? Ai, filho, não sei. Tá no bloco de notas, lá no celular. Isso. Tá anotado lá. Tá numa foto no celular. É isso. Então, essa pergunta deve ser feita para você e para todos os seus familiares. Às vezes até a gente cogita em família a gente ter no escritório um papel na geladeira com as senhas do iCloud para se alguém for roubado e ligar no escritório, fala, bloqueia meu celular. Alguém já pegar esse papel e imediatamente ter acesso ao iCloud. Então, essa é uma recomendação que você dá para famílias, assim, né? Para poderem se guarnecer dessas situações. Mais ou menos. Depende da família. Para esposa, eu não recomendo. Fazer backup do WhatsApp. É um perigo, né? Faz o restore do backup do WhatsApp do marido. Pode ter marido com problema. Mas, tirando a brincadeira, a Apple já disponibiliza esse tipo de serviço para família, que é o Amigos, que está dentro do Buscar hoje, né? Eles incorporaram. Então, adicionar os seus conhecidos, familiares, para você localizar os aparelhos. Então, só que isso tem que ter feito antes de ser assaltado. Sim. Não adianta nada depois. Só que essas reações que eu vou dar depois vão ser baseadas nessas medidas preventivas. Por isso que eu estou começando do antes, tá? Então, primeira coisa, mantenha esses serviços atualizados, ativados e com as senhas anotadas. No caso, o Android também tem isso, Find né? My Android, é igualzinho. Mas, tipo, por exemplo, se eu nunca fiz, tem que ir lá na loja da Samsung, exemplo, e aí eu falo pra eles, gente, como é que eu faço aqui pra me prevenir nesse sentido? Você não precisa nem perder esse tempo. Você dá um Google como ativar o Find My Android e você vai seguir o passo a passo no seu celular. Não precisa ser um funcionário. Você não da precisa ir loja. presencialmente. Não, é fácil. Entendi. Você vai na configuração lá, põe a senha, seu login e senha, que no caso do Android é e-mail e senha, e você vai estar ativando essa opção. Que se for roubado, você consegue bloquear o celular à distância, apagar os dados, né? Porque se está desbloqueado, é um problema. Porque ele vai ter acesso a tudo isso que você falou. Então, esses aplicativos padrões de localização e remoção tem que estar funcionando. E você tem que lembrar assim. Outra coisa, no caso do Pix. Muita gente pensa, o seu exemplo é um furto ou um roubo, mas imagina que o ladrão ali, imediatamente ao te roubar, pede para você desbloquear e ele acessa o Internet Bank. Se você tem bastante dinheiro guardado, vai ser um problemão. A chance disso se tornar um sequestro, ou o sequestro relâmpago, que já aumentou em 40% depois que lançou o Pix, pode ser um prejuízo enorme, uma dor de cabeça enorme. Você pode virar uma vítima de sequestro. Então, o que eu tenho recomendado? Seria a história da carteira do ladrão. Você vai fazer a carteira do ladrão online. Então, você vai pegar o seu aplicativo bancário, vai ver lá quanto você tem dinheiro, você fala, eu tenho um dinheirinho aqui que eu guardo, que seja R$2.000, a partir disso já é perigoso. Pega esse dinheiro que você guarda, né, de investimento e abre uma conta para guardar o seu dinheiro. Vai ser sua conta para Backup. Sua conta fake. É conta de segurança. Mas essa conta pode ser em outro banco, no mesmo banco, tanto faz. É só uma conta onde tem um No bom... caso, eu fiz no Nubank. Então, pode ser um Nubank. Aí você põe todo esse dinheiro lá e guarda lá. O dinheiro que tá... A conta que você tá no celular, que você vai sair na rua, que você vai fazer Pix, etc., é o dinheiro semanal. Se você for assaltado, sequestrado, etc., vai ter um pouquinho lá pro ladrão te levar, não ficar também triste, né?
Porque você tem caso que o indivíduo tomou tiro porque tinha R$200 na conta. Então, você deixa lá um pouquinho, dependendo do seu nível. E se você for sequestrado, você fala, ó, é o que eu tenho. Lamentavelmente, o resto eu gastei, né? Não tem. Pelo menos ele não sabe o dinheiro que você tem guardado da vida inteira e você pode evitar um sequestro ou pode evitar que ele te tire muito dinheiro. Até porque, hoje, a maioria dos casos, eles não querem mais o dinheiro da conta, se você não tem. Eles fazem empréstimo. Pega aquele empréstimo pré-aprovado, faz o empréstimo em seu nome e subtrai o valor. Mas aí o cara tem que segurar por um bom tempo, né? Não, é imediato. Pega empréstimo de APP assim, rapidamente. Aqueles assim. que vão te cobrar até a alma depois, Isso. né? Aí depois a vítima... Isso me procuram também. Invasão de APP, eles fazem um empréstimo. Doutor, estão me cobrando. Eu preciso tirar esse débito aqui. Aí tem que entrar na justiça também, porque às vezes o banco não devolve só administrativamente. Então, protege seu banco, né? Então, se a gente proteger o celular, protege o banco. E aí, todos os aplicativos que tiver possibilidade de senha. O WhatsApp faz, né? Você tem a opção do WhatsApp toda vez fazer o reconhecimento facial quando você abrir o app. Usa, né? Não tem por que não. Bloqueio de aparelho. Tem gente que não tem senha na tela de bloqueio. Põe bloqueio. Pô, tá aí Você acha que é válido o lance da digital? Usa Por exemplo, digital. para abrir o WhatsApp ou coisas do tipo assim? Usa digital. Se tiver a opção, use. Todas as opções são válidas. Vai no WhatsApp, põe a verificação de 2 fatores. Põe no Instagram também. Põe no e-mail também. Tudo que você tiver a opção de bloqueio, você utilize. Pronto, seu aparelho está pronto. Aí você vai pensar, o que tem de informação? Eu gosto de ter fotos minhas com a minha namorada em momento íntimo. Apaga, cara. Não armazene isso no seu celular que você vai pra rua. Põe num HD em casa, que não Até vai porque ser... vai pra nuvem. Exato, vai pra nuvem. Nuvem tem risco de invasão. Por quê? Porque hoje o criminoso ele não quer mais as peças do aparelho. Ele vai desbloquear seu celular. E como ele faz isso? Às vezes ele faz isso até com clonagem de chip. Ele pega o chip do seu aparelho. Então tem muita gente que me liga e fala, doutor, você não acredita. Eu bloqueei o aparelho, mas eu esqueci de ligar na operadora e bloquear o chip. Ele pega esse chip do seu celular roubado, põe no celular dele, faz restore de senha do e-mail, etc. Aí ele vai no backup do iCloud, recupera a senha do iCloud e faz um restore do seu aparelho inteiro no dele, sem senha. Você não sabia. Quando teve recentemente, deve ter uns 4 meses, a Folha de São Paulo, o jornal, começou a pôr um monte de matéria que a criptografia da senha do iPhone estava sendo quebrada. Uhum. Não, 3 vítimas perderam o iPhone bloqueado e foram invadidos. Como isso? E o iPhone garante, a Apple garante que a criptografia é inquebrável, que não tem backdoor, nada. Beleza. Foram investigar. Encontraram um rapaz dessa quadrilha e descobriram que 90% daqueles casos divulgados tinha sido pelo chip. Que o indivíduo bloqueou o aparelho, mas deixou o chip desbloqueado e aí fez o restore pelas senhas de SMS, mensagem de texto. O chip está funcionando porque não foi feito o bloqueio. E aí ele chegou a fazer o restore de backup com Os caras são muito ninjas, né? Então você vê, às vezes era só ter ligado na operadora e ter bloqueado. Então, respondendo a sua pergunta agora para encerrar, tendo todas as medidas preventivas, olhando os dados que você tem, foto, mensagem, se você anota senha em bloco de notas, tira, fez tudo isso, vai para a rua, foi assaltado, você vai pensar nas reações que você deixou preparado. Primeira coisa, pede para alguém na rua um telefone emprestado. Se for um iPhone, entra você imediatamente no site lá da Apple e bloqueia o aparelho pelo Find My iPhone ou pelo Find My Android, se for Android. Fez o bloqueio do aparelho, fala, posso só ligar na operadora? Liga na operadora e fala, bloqueia meu chip. Pronto, o celular está bloqueado, o chip está bloqueado. Você está seguro. É só isso. Não. São... Isso são medidas iniciais, né? Porque você tem que ver. Você vai no banco. Exato. Você tem Internet Bank instalado? Liga no banco, pede para bloquear o Internet Bank, só o Internet Bank. Você tem investimento em app de criptomoeda? Chega em casa, imediatamente mude a senha. Vê se não houve invasão nas suas contas, mude a senha de Instagram, Facebook, Uber. Às vezes a pessoa esquece, Rappi, esquece os apps de entrega logado. Aí me liga o cliente e fala, você não sabe... O cara mandou um Rappi de R$5.000 aqui em compra na casa. O cara comprou a TV. Porque ele bloqueou tudo, só que ele esqueceu do Rappi. E estava pré-cadastrado o cartão de crédito. Ele não bloqueou o cartão. Tem que bloquear o cartão. Tem o Apple Pay. Então tem que ver tudo que você tinha cadastrado para mudar a senha ou pedir o bloqueio enquanto você não... Será que vale a pena fazer um relatório de tudo que você tem cadastrado ali já para esses momentos? Porque, aí você vai fazendo um check, né, na porque lista. Não, depois chega em casa você tá desesperado, você fala, meu Deus, cara, nem lembro mais. É verdade. Eu sou desses. Eu uma vez briguei com a minha hoje minha esposa, a época era minha noiva,
Eu falei, ela abriu a carteira assim. Eu falei, você sabe tudo que você tem aí? De cartão, documento, carteira de estudante, tudo que ela tinha, 1 milhão de coisinhas na carteira. Ela falou, não. Eu falei, e se você for assaltado, como você vai bloquear todos esses... Não era nem cartão de crédito, mas tinha de tudo que você possa imaginar. Cartão da loja, tudo que você possa imaginar. Aí eu peguei tudo, pus numa mesa, fiz uma foto, imprimi e tem lá no nosso quarto, tem no armário, tem uma foto de tudo que tem na carteira dela. Porque se ela perder essa carteira, eu sei tudo que eu tenho que ligar para bloquear. A mesma coisa para fazer uns celular. Fazer uns prints ali das telas. Põe às vezes num compartilhamento familiar que qualquer aparelho funcione. E aí você tem o que você teria que bloquear. Uber, Rappi, iFood, Apple Pay, e-mail, todas as redes sociais, com internet banking, criptomoedas que você investe. Pelo YouTube, seu e-mail tá logado lá, seu login tá lá, alguém poderia roubar dados de você por ali? Cara, teve invasão que os indivíduos, eles só para sacanear, postam conteúdo de pedofilia, só para você ser banido ou para você receber uma notificação. Então a invasão nem sempre resulta num ganho para o criminoso, mas resulta para um prejuízo para o titular. Então eu tenho casos de cliente que o criminoso não roubou nada, mas ele fez que o cliente perdesse o Instagram de tanta pornografia que ele postou só para ele perder a conta. Então tinha, sei lá, 100 mil seguidores, ele fez proposital, porque ele sabia que o cliente ia recuperar a conta, então ele falou, melhor eu pôr aqui um monte de pedofilia para ele ser banido da plataforma. Aí você tem que entrar com a ação, porque isso administrativamente dificilmente se reverte. Você não tem para quem ligar. No Instagram lá, você não liga para alguém. Alô? Central do Instagram, Oi, não posso te ajudar. Aí você não tem para quem recorrer, você vai fazer o formulário, dificilmente porque aí quem vai analisar normalmente é uma máquina, né? Já é um algoritmo. E aí o algoritmo, para entender que você foi invadido, tudo dificilmente reverte. Aí você tem que judicializar. Aí o juiz vai ver que você foi invadido, que você não pôs pornografia infantil, nada, e aí devolve sua conta. Agora, pensando em redes sociais, Instagram, WhatsApp e tudo mais, eu fico pensando naquele caso do Arthur, né? Existia ali um grupo privado em que eles tinham umas conversas deles ali, seja do que for, né? Muita gente participa de grupos desses, grupo do futebol, grupo da zoeira, e aí o cara falou uma grande merda ali, super fora de contexto de qualquer lugar, e alguém vazou aquele dado. Qual a responsabilidade desse cara que vazou? O Arthur, ele sofreu todas as consequências ali da merda e de tudo que ele pensava. Mas e o cara que vazou esse dado? Ele tem alguma consequência? Pode ser responsabilizado, sim. Você só teria a oportunidade de fazer uma divulgação assim para a imprensa e tal, se você fosse vítima. É que aí no caso dele, a vítima é muito subjetiva, né? Seriam todas as mulheres e etc. E por isso que as pessoas não reagiram para analisar o fato em si. Nem ele deve ter lavrado o BO, porque ele viu que o fato em si já era prejudicial e ele falou, não, errei, ponto final. Mas esquecendo um caso, vamos pensar um caso similar, para ficar um pouco mais palpável, porque senão a gente pode pegar o exemplo específico do que foi falado e isso atrapalharia o exemplo. Vamos pensar de uma conversa privada e o vazamento gerou um prejuízo àquele que falou, tá? Sem focar exatamente em o que foi dito. Esse vazamento, numa conversa privada, não poderia ocorrer, a não ser que essa pessoa que vazou fosse vítima ali de um crime. Então, o indivíduo, naquela conversa, está cometendo um crime, etc., contra aquela pessoa e ela divulga depois de um registro na delegacia, etc. Isso acontece recente. Esta lei, salvo engano, é de 2022, dessa criminalização desse vazamento. Você não pode mais vazar conteúdo de conversa privada. Isso você pode usar numa ação judicial. Você pode usar como prova na justiça. Então, eu vou mandar para o Ministério Público para comprovar que aquele cara está cometendo determinado crime contra outra pessoa. Eu vou denunciar nos órgãos competentes. Mas não pôr assim na internet. Você pode ter responsabilidade pelo vazamento. Qual seria a pena para esse cara? De cabeça agora, eu não vou lembrar, mas não é muito alta. Não passa de 4 anos, mas tem responsabilidade. Fora a responsabilidade civil. Agora a pena de... Mas aí desde que a pessoa que se sinta que foi prejudicada, né, no caso do Arthur, lá do meu exemplo, que ele entrasse... Reaja, isso. Por isso que no caso dele, ele nem vai reagir, até porque eu acho que isso... Se ele fizesse qualquer coisa... Fica mais mal ainda. Se ele tivesse qualquer reação jurídica, eu falei, poxa, ele falou uma bobagem e ainda quer processar quem fez. Então, pega muito mal. Mas direito teria. Porque, como você falou, o que é dito no privado não necessariamente deve vir a público, principalmente num caso
em que é algo genérico e ninguém do grupo ali foi vítima daquilo. Né? Então, mas o cara teria não como, que eu entenda o que o foi cara dito. teria como alegar, pô, mas eu não assinei nada, não tem nenhum termo ali, nenhum critério que foi estabelecido pelo administrador do grupo ou qualquer coisa do tipo que diga que eu não possa contar o que está aqui para outros, ou só de estar no grupo já é... Foi exatamente esse debate que gerou essa regulamentação. O debate era, mas presume-se público, está num grupo e etc. Ele pôs para todo mundo. Mas aí o próprio STF entendeu que não, que é sigiloso e você não pode ter essa divulgação porque é um grupo privado. A não ser que você exponha a público ou que o interlocutor esteja envolvido. Aí você teria esse tipo de... Isso funciona para conversas entre duas pessoas também? Exatamente igual. Exatamente tipo igual. assim, eu tô conversando com fulano de tal, fiz o print, mandei pro outro, olha o que o fulano falou de você. Você não poderia. Não pode. Não. Se você estiver vazando para prejudicar esse indivíduo, você não poderia vazar. Agora, na prática, acontece muito. Ainda mais os fofoqueiros de plantão. Sônia Abrão. E agora indo para um nível maior ainda, pensando no Telegram, pensando, ou até mesmo vazamento de áudio. Vamos voltar lá no caso do Sérgio Moro durante a Lava Jato. Ele vazou, ou vazaram, né? Sei lá quem vazou, mas informações que foram, que prejudicaram, né? De certa forma, algumas pessoas ali, que jogou a imprensa contra determinadas figuras que depois foram presas e tudo mais, e de uma certa forma ele manipulou uma informação que era uma informação sigilosa. Tá. Até que ponto, né, isso serve como base para cancelar tudo que foi feito a partir desse vazamento de áudio? É uma boa pergunta. Bom, no caso da Lava Jato, nós temos 2 enormes vazamentos que ficaram muito famosos. Um foi o vazamento do áudio da conversa que estava sendo interceptada pela polícia do Lula e da Dilma, que é aquele tchau querida, foi famoso pelo tchau querida. Clássico. E o outro grande vazamento foi o que foi realizado pela Intercept, né, com o Greenwald, que foi toda a comunicação do Telegram de Moro e Dallagnol e os procuradores da Lava Jato. Com relação ao áudio da conversa aqui interceptada, houve uma questão processual, porque assim, o Moro ele poderia decidir pelo sigilo ou não, tá? E ele levantou o sigilo. Então ele, sem muita justificativa, porque o que aconteceu? O áudio, esse trecho foi posterior ao limite da gravação. Então falou assim, Intercept todas as ligações até meio-dia. Essa gravação aconteceu, por exemplo, 2 da tarde. Então já deveria ter sido suspensa o grampo. Já estava fora do permitido, né? Por lei, exatamente. Só que isso vem para os autos, e quando vem para os autos e nota-se que foi uma conversa depois do horário permitido, do grampo, o Moro sabia que aquilo ia ser excluído dos autos, porque a prova é ilícita. Sim. Tem que ter prova, não dá para dar, ele não podia dar autorização posterior. Sim. Para grampear seu, qualquer telefone de qualquer um que está assistindo, precisa ter uma ordem anterior. Sim. Ele quebrou uma regra ali para ter a prova dele. Né? Então, ele manteve um grampo, pegou essa ligação, aí a polícia mandou, porque a polícia estava cumprindo uma ordem e falou, isso aqui está fora. Ele viu que isso no processo não ia ter validade nenhuma, porque estava fora da ordem. Informação perdida, né? Exato. Então, antes de se perder esta prova, ele levantou o sigilo e mandou para a imprensa. Então, o efeito social aconteceu. Sim. Jurídico não tinha nenhum, porque tinha que ser excluída dos autos. Então, nesse ponto, errou. Né? Mas a gente tinha que saber. Tudo bem, mas foi um grampo ilegal, porque foi depois do horário. Não tô nem defendendo as figuras, estou falando exatamente sobre o grampo, tá? Foi um grampo que não poderia ter ocorrido naquele minuto, naquele tempo, e depois o vazamento é pior ainda. Então, do ponto de vista jurídico, foi errado. Agora, social, quem acha que foi bom porque pôde ver o que aconteceu, o que foi falado, que era sobre a nomeação. Falar, vou te nomear, a Dilma liga, fala, vou te colocar como ministro para você se livrar. Foro privilegiado, exatamente. Então, não é nem sobre o áudio em si, mas sobre o fato. Sobre o fato juridicamente relevante. Aí aqui, sobre a Intercept. Qual foi a grande discussão? Invadiram o Telegram do Moro. Foi invasão, foi crime. Né? Invadiu por uma engenharia ridícula. Não sei se vocês acompanharam como foi feito. Foi ridículo invadir o Telegram do Moro. O criminoso, ele pegou o número do Moro, o número de celular, pôs lá no Telegram. Aí, como que o Telegram, o WhatsApp, verifica quem é quem? Ele fala, você é você? Esse é seu número? Então eu vou te mandar um código, que é o código que a gente usa todo mundo para acessar o WhatsApp. Quando troca de celular, você tem que fazer de novo.
Você recebe esse código, põe lá e você acessa. É assim que a plataforma checa que você é você. Eles pegaram esse número e colocaram num WhatsApp, num Telegram qualquer lá. Quando eles clicassem me mande o código ia chegar lá no celular do Moro. Então eles tinham duas opções. Ou mandar o código ou pedir uma ligação com o código, que a plataforma liga. O que eles fizeram? Eles optaram pela ligação. Falaram, liga lá pro Moro e dá o código do Telegram dele. Só que quando essa ligação foi cair no celular do Moro, eles bombardearam de ligação. Então ficou entupida a linha. A ligação do Telegram caiu na caixa postal. Aí atendeu a caixa postal e a gravação do Telegram falou o código na caixa postal do Moro. Então ele tinha uma mensagem na sua caixa postal com o código de acesso ao seu Telegram. Ele não viu, porque foi bombardeado de ligação, entupiu e para ele só tinha dado algum problema ali naquele minuto. Beleza. Aí, naquela época, que já arrumaram isso, mas naquela época, com a evolução dos smartphones, as operadoras de telefonia facilitaram o acesso à caixa postal. Então, quando você ligava na caixa postal e eles viam que o número de origem era o titular da linha, eles não pediam mais aquela senha de caixa postal. Eles davam quais são os seus você tem mensagens. 3 novas mensagens. E já ouvia, exatamente. O que o criminoso fez? Ele entrou no programa famoso de computador chamado VoIP, que dá para simular um número de telefone. Você consegue alterar a origem do número. E colocou o número do Moro como se fosse a origem. E ligou na caixa postal do Moro. A caixa postal viu que era o número do Moro e entregou as ligações, as mensagens, e essa mensagem era exatamente a voz lá. O Telegram falou: seu código de acesso é 52394. Aí eles colocaram esse código lá no Telegram e pronto. Tá lá. Acessaram o Telegram do Moro. E aí conseguiram as mensagens todas durante o período em que ele era juiz lá da Lava Jato. Beleza, então o fato é realmente para acessar essas mensagens foi crime. Sim. Aí a pergunta é boa: posso usar? Né? É útil? Poderia se vazar? Isso vira prova? O debate foi assim, a lei não estipulava se pode ou não. Era contraditório, bem que vocês devem ter visto. Um monte de advogado falando pode, um monte de advogado falando não pode. Qual foi a tese que prevaleceu? Por que eles usaram? A tese é, você está sendo acusado de um crime. Se você tem uma informação que pode te absolver, ou porque aquela informação mostra a sua inocência, ou porque aquela informação mostra que o juiz não está agindo dentro da legalidade, é possível utilizar. Foi isso que eles entenderam. Então pegaram todas as informações e falaram, olha, o Moro, ele está combinando com a acusação como prender o cara. Cadê a imparcialidade? Foi esse o raciocínio. Não tem imparcialidade, só que o juiz tem que ser imparcial, senão ele é suspeito. E se ele é suspeito, não pode julgar. Chegou no STF, o STF olhou e falou, realmente, olha aqui, ele combina. Porque tinha mensagem assim, o advogado lá vai pedir que se libere, vai pedir o alvará de soltura. Pede você, ele falando pro procurador, pro promotor, pede você isso aqui que eu concedo. Então ele provoca uma ação do acusador para ele autorizar, para inibir uma conduta da defesa. Então não está certo. Definitivamente não está certo. Mas tinha que prender o Lula. Tá? Pouco importa as razões políticas. A gente tem um processo que tem que ser seguido. Está na lei, é devido processo legal. Até porque esse argumento, né, esse debate, ele se encerra muito rapidamente. O debate é o seguinte. O cara fala, foi absurdo, o Moro tá certo e ele devia ter feito tudo o que fez para prender lá o cara. Legal, tá bom. Aí a gente pergunta pro debate simples. Se fosse você acusado, então esquece toda a história. Vamos pôr um exemplo. Você é acusado por um crime que você não cometeu. Só que o juiz é louco, o juiz quer muito te prender. E ele tá nem aí, ele chega pro promotor e fala, faz isso que eu vou condenar o cara, tá? Você aceitaria isso? Você acha justo? Você fala, não, é muito injusto, pô. Então, esquece que é o Lula. A gente tem que trabalhar quando a gente fala de processo, a gente tem que trabalhar o que seria a vala comum. Porque o que acontece no caso da Lava Jato pode acontecer em todos os milhares de outros processos, que é o Joãozinho, o Bruninho, o Marquinhos, a Aninha. Nós, todos nós. Então a gente tem que proteger, a gente tem que defender a democracia, a gente tem que defender que... Sabe o que a gente quer cobrar como população? Ô Moro, faz um bom trabalho, condena quem precisa ser condenado, mas dentro da legalidade, porque senão tudo isso aí vai se reverter lá no STF, não deu outra. Chegou no STF, tudo voltou atrás. Por quê? Porque ele atropelou o que seria o que está previsto na lei. Processo legal. É isso. Então, se a gente hoje pensar o que seria o certo aplicar a lei, dentro da lei. Interessante. Mas você é a favor do STF nesse caso?
não sou a favor do STF. É a favor do processo normal. A pergunta é, se eu acho que o STF acertou em anular? Uhum. Eu acho que o STF acertou em anular porque as provas, que foram os tweets, né, a comunicação vazada, comprovam a absoluta falta de imparcialidade. Mas não anula tudo que foi feito. É que quando há qualquer tipo de suspeição, vamos lá, anulou-se a Lava Jato por duas situações. Uhum. Por incompetência territorial mais a suspeição. Então são dois fatos. A territorial é o seguinte: eu sou juiz de São Paulo, eu não posso julgar uma causa do Mato Grosso. Posso. Uhum. O território, eu tenho competência em São Paulo. Certo. A Lava Jato aconteceu no DF, né, em Brasília. O Moro estava em Curitiba por causa de um caso lá e ele absorveu toda a competência, justificando ele mesmo. Falou, não, isso aqui é meu, é Lava Jato, eu sou vara competente, etc. Preventa. E o STF entendeu que alguns casos não. O caso do Lula, do triplex no Guarujá, não é em Brasília, não é em Curitiba. Então tem a questão territorial, que foi aplicada, e a questão de ser suspeito. E aí vai ter a discussão ainda, né? Aproveita-se algumas provas que foram produzidas, deve aproveitar. Mas as decisões dele já foram anuladas, né? Aí cai tudo. Uhum. Interessante isso que você falou, né? Tipo, pode ser o pior cara do mundo lá, o maior fora da lei, mas você não pode derrubar ele, mesmo que você seja um cara super competente, esperto, você não pode derrubar ele passando por cima da lei. É isso. Você tem que derrubar o fora da lei por dentro da lei. Tem um filme que eu recomendo para todo mundo assistir, chama Ponte dos Espiões. É um filme norte-americano que está sendo julgado um espião. E ele estava prejudicando o país inteiro. Então, ele está sendo julgado nos Estados Unidos. Ele é espião e está todo mundo querendo que ele morra. Não é nem a condenação, eles querem a pena de morte. E tem um advogado que assume a função de advogar para ele. Ele não queria pegar o caso. E ele pega o caso. O filme é muito legal. Porque mostra isso. Para fazer a defesa do cara. Exatamente. Exato. Defenderam um espião que estava entregando as informações do governo americano para não sei se é a Rússia, para um outro país, e ele tem que advogar para esse cara dentro do território nacional lá dos Estados Unidos, contra tudo e contra todos. Aí você fala, pô, esse cara é louco? Não, esse espião também tem direito à defesa como qualquer outro ali, como o assassino também tem, como o sequestrador também tem, tá na lei, e ele vai ser condenado dentro dos limites ali da sua conduta. Então, nada justifica você aplicar alguma coisa diferente da lei, ou flexibilizar a lei, etc. E o que aconteceu? Quando você vê uma conversa do acusador conversando com o juiz para combinar como ferrar um réu, você está muito distante do que prevê a lei. A lei prevê imparcialidade. O juiz tem que olhar para aquela pessoa como se fosse um número. Ele não tem que olhar para... Tem que humanizar, óbvio, né? A gente fala em humanizar, mas não para prejudicar. Olhar, se não gostei desse cara, eu vou ferrá-lo. Nunca tem que ser esse raciocínio. O raciocínio tem que ser quem é esse cara, o que ele fez, qual é o histórico dele, para ver antecedentes, e quais são os fatos. Quais são as provas, eu condeno ou absolvo. Ponto final. Ah, mas ele, na semana passada, passou lá na porta da minha casa e tacou uma pedra. Tá? Pro juiz. Isso não tem que afetar. As questões pessoais nunca podem afetar a decisão. Eu vou trazer um pouco um caso recente que é da nossa área, né? O caso do Monark. E do julgamento da acusação moral, né? De tudo que ele passou ali por um comentário também super mal colocado, errado, tudo mais, mas ali foi muito além, né, da conta, na minha visão, tanto no sentido de impedir tudo que o cara tem no YouTube e tudo mais. Teve o julgamento da mídia, teve o julgamento familiar, julgamento do próprio YouTube que impede o cara de criar outros canais. Ou de aparecer, né? Também. Ou de aparecer, né? Não estou aqui para defender, nem para acusar, nem nada, mas qual é a sua visão sobre esse caso? Né? Pô, falei uma grande merda aqui, estou sujeito a qualquer momento, e o bloqueio que pode vir a partir disso, cancelamento e tudo mais que possa vir a prejudicar a pessoa física. O caso do Monark é delicado, assim. Acho que ele errou também. Acho que falou bobagem. Eu conheci o Monark e não acho que ele defenda isso, literalmente. Até porque eu acho que ele não defende o Holocausto por falta de entender o que foi. Sim. Eu já falei isso. Eu acho que todo mundo que estudou a história da Segunda Guerra Mundial e entendeu que aquilo foi a maior tragédia da história da humanidade, sabe que isso não pode ter espaço, de jeito nenhum. Perseguir, né, uma raça, uma religião, seja o que for.
Então o Holocausto foi absurdo e não tem que ter espaço. Ponto Sim, final. não dá para permitir um partido nazista. Exato. Né? Só que ele errou, vai responder criminalmente, inclusive, etc. Sofreu os prejuízos, saiu da empresa, etc. Agora, eu não acho que ele seja, realmente não acho que seja nazista, não acho que o Monark tenha esse viés. E outra coisa, bani-lo para sempre da plataforma não é adequado. Né? Eu estou falando do ponto de vista jurídico. Você não pode... Aí a gente está falando de censura. Sim. Porque... E se ele se arrepende, estuda e fala, a partir de agora, eu sou totalmente contra. Ele não tem nem espaço para ser contra mais do que ele falou. Ele não... Isso é censura prévia. E a plataforma não poderia agir assim. Não pode censurá-lo. Ele tinha que ter absoluta liberdade para criar um canal. Outra coisa, mesmo que se nazista fosse, ele teria a liberdade de criar o canal, postar um primeiro vídeo falando essa bobagem. Para aí sim ser banido. Exatamente. Para aí o algoritmo pegar e falar, opa, o Monark falou de novo. Bane ele e o canal dele. Agora, não é o que aconteceu. Foi uma frase, ele bêbado. Não é que o canal tinha esse viés. O Flow não tinha esse viés. Nunca teve. Então, é inadmissível, ao meu ver, o bloqueio posterior, assim, dos próximos canais. Isso para mim é censura. E a censura é ruim. Tem que ter censura se o indivíduo for criar um canal de nazismo? Tem. Esse canal não tem que existir. Mas a ideia do Monark não é essa. Ele vai criar um canal de gaming, um podcast, o que ele quiser criar. Uhum. Ele tem que ter liberdade absoluta para criar. Você acha que isso se dá pro Trump também, naquela época que ele foi cancelado lá pelo Twitter? Olha, eu estudei esse caso do Trump quando ele foi banido do Facebook, né, e do próprio Instagram, do Twitter também. E é interessante, porque o que eu mais critiquei nessa época, eu acho assim, por óbvio que a época ele não poderia ter inflamado a discórdia, a invasão ao Capitólio, incitação ao crime. Tá errado, né? O tweet tinha que ter sido apagado, até o canal pode ter sido suspenso, beleza. Uhum. Agora, o que me incomoda das plataformas é a falta de previsão desse tipo de punição. Então, eu já falei muito sobre isso na imprensa. Então, eu cobro das plataformas um termo de uso que seja mais explícito. Mais claro. E que traga exatamente as menos previsões. Menos blá, 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 que você simplesmente vai aceitar ali. Porque assim, vamos supor que ele coloque lá, se você tiver 10 posts apagados, você vai ter 5 meses de suspensão. Caso você venha reincidir, você pode ter até 2 anos de suspensão por uma decisão da plataforma. Se houver previsão disso no termo de uso, eu estou de acordo. Uhum. Só que tem que ter previsão. O que aconteceu do Facebook foi que ele primeiro foi banido, para depois eles pensarem em punições, para depois eles esclarecerem que seria uma punição de 2 anos. Tipo, manda prender e depois a gente vai... É isso. Manda prender, depois faz a lei. É mais ou menos isso. E não está certo. Então, eu acho que tem que ter remoção de conteúdos que incitem violência, etc. Eu acho que tem que ter banimento de perfil, que é falso, ou que é usado para crime, etc. Só que também tem que ter um controle para a plataforma não ser toda poderosa, né? Tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio eu acho que só vai residir se tiver um termo de uso bem explícito e que esteja discriminado as condutas inapropriadas, as condutas que gerarão determinadas punições e quais são. Porque aí você aceitou o termo de uso, não tem discussão. Mas eu fui banido 10 anos. Tudo bem, tá lá. Tá lá no termo de uso que você aceitou. Agora não dá para eles virarem e eles apagam o seu perfil e falar, agora você tá banido 10 anos. Por quê? Porque falou de banana no perfil, é 10 anos de banimento. Não faz sentido. E aí você vai ter que judicializar e é capaz de ser derrubado na justiça. Aí vira uma baita insegurança também. Então, o ideal para mim seria ter uma lei. Uhum. Mas aí muita gente me critica, né? Fala, lá vem o advogado querer falar de lei. Mas eu acho que só criar mais uma. Eu acho que teria segurança absoluta se tivesse uma lei. Então, tem lei que não pega, né? Mas se tivesse, no Brasil, se tivesse uma lei, ela prevalece do termo de uso. Então seria a regra do jogo. Uhum. Não pode pôr a mão na bola. Todo mundo sabe que não pode pôr a mão na bola. Mas é uma regra internacional, né? Não, poderia ser uma lei nacional. Será? Porque a plataforma, aos usuários brasileiros, ia aplicar. É como hoje você vai lá nos seus posts e aparece assim, alguns dados poderão ser afetados por causa da Lei Europeia de Proteção de Dados. Não sei se você já viu esse alerta em alguma... Esse eu não vi. Quando você, às vezes, vai ver se sua publicação teve comentários, compartilhamentos, aparece alguns dados poderão ser afetados em razão da lei europeia. Tem uma lei de dados, a GDPR, que altera muito sobre a utilização das redes sociais lá. Uhum. É lá. Afeta aqui, mas o Brasil podia ter uma lei que traga, por exemplo,
quais seriam as punições de remoção de conteúdo, quais seriam a possibilidade da plataforma banir ou não um perfil. Seria bom para todo mundo, porque hoje quem mais critica esse tipo de regulamentação seria o governo federal. Isso não é a regulamentação da internet que muito se fala. Aí que tá a sacanagem, porque quando eu falo isso, vem a extrema-direita e faz confusão, trazendo exatamente essa história de regulamentação da mídia, da internet. Mas vai acabar a liberdade? Muito pelo contrário, às vezes é o que vai salvar a liberdade. Porque quando quiserem apagar o perfil do Bolsonaro, por exemplo, ele vai falar, mas olha aqui a lei está falando que só se eu errar nesse sentido que vocês não podem me banir, não porque vocês querem, não porque o Mark Zuckerberg não concorda com o que eu estou falando. Sim. Então traria mais segurança. Mas o problema é exatamente isso que você falou. No Brasil e no mundo hoje se vive de narrativas. Sim, vira uma disputa política, né? Disputa política e disputa de opinião, né? É difícil você conseguir explicar para a população que o objetivo é um só. Então, não, está tentando regulamentar porque o benefício é esse, o malefício é esse, vamos conversar. Não, vai vir um lado, vai fazer uma narrativa, vai falar, não, isso aqui é férias, censura. Vem o outro e fala, não, isso aqui também é ruim e tal. E aí, debates e narrativas ao invés de debater o que está na lei. Então, isso é problema. Eu não hoje. entendo muito bem esse negócio de regulamentação na internet, quando alguém fala, sabe? Essa pauta, ela veio muito na campanha do Haddad, né? E agora provavelmente vai voltar a ser mais discutida mais para o final aí do ano. E quando se diz isso, qual que é o limite dessa regulamentação? O que ela exatamente pode privar a população de usar a liberdade de expressão na internet? Que o Haddad não era só da internet, né? Do Haddad era da mídia como um todo. Verdade, bem lembrado. E o Lula, recentemente, reprisa algumas vezes essa história. Vamos regulamentar a internet e a imprensa. No fundo, o que eu acho que eles querem é trazer algum tipo de regulamentação um pouco mais rigorosa, que poderia ser ruim, né? Poderia ser censura e tal. Então, o ideal não seria nem ouvir eles, nem ouvir o extrema-direita. O ideal seria pegar um projeto um pouco mais conservador, centro, no sentido de qual o problema hoje? O problema hoje na internet são esses casos em que o indivíduo... Fake news, essas coisas. Ou que o indivíduo fala bobagem e não tem punição, ou que o indivíduo fala alguma coisa e é punido pela plataforma. Seria ou absoluta impunidade ou a decisão pela plataforma. Acho que hoje, a meu ver, esses são os grandes problemas da internet. Então, quem decide é o Mark Zuckerberg, ou um algoritmo, ou não tem iniciativa nenhuma contra aquela pessoa. A absoluta liberdade é ruim. A gente vê o Twitter. Eu não acho que ninguém consegue entrar hoje no Twitter e falar, putz, que rede social saudável, eu quero minha filha aqui na vida. Ambiente tóxico. É horrível, né? Todo mundo se xinga, se odeia. Tem que ter limite. Se alguém amanhã resolver te perseguir, todo dia esse cara entrar no seu Twitter e xingar sua mãe, seus pais e tal, você vai falar, ninguém vai fazer nada contra esse cara. Você não pode dar o bloco? Você poderia bloquear, mas ele poderia continuar a postar no feed dele te ofendendo todo dia. Cria outro perfil, cara. E aí você fala, tem que processar esse cara? A plataforma não deveria tomar uma iniciativa contra aquele cara que tá na cara que só faz esse perfil para isso? Vamos pegar um exemplo bem grotesco para ficar bem claro. Eu crio um perfil, o indivíduo cria um perfil só para colocar negócio de nazismo. Esse perfil deve existir? Por óbvio não tem dúvida nenhuma. Mas se existir... qual vai ser a iniciativa? O que a gente tem que fazer para ele ser apagado? Vai ter que mover o judiciário? Então você tem que entrar com a ação para isso? Não deveria. Você deveria ter que a plataforma ter autonomia para algumas coisas absurdas, ela remover. E para outras, ela tem que justificar. Então, por exemplo, você apaga o seu perfil, tá certo? Não, você não fez nada. Você tem que ter um canal, por exemplo, para recorrer, pelo menos. Isso não tem. No caso, por exemplo, se pegassem e fizessem, sei lá, no caso você falou uma página sobre nazismo. E se as pessoas que criassem a página criassem uma página sobre memes de nazismo? Aí o público que é dono dessa pasta, tipo, se a plataforma quisesse censurar, eles vão falar, mas não pode nem mais fazer piada hoje em dia. E aí como que ficaria essa situação na lei? É uma boa pergunta. Vamos pensar que é uma página de sátira do nazismo. Aí vem a plataforma, vê lá uma swastika e remove. A lei, por isso que eu falo, falta lei. Hoje a lei, ela proíbe o uso da suástica, mas vamos supor que não houvesse, mas é só um monte de sátira com relação ao nazismo. Lembra o Abdu? Como que era aquele jornal francês que sofreu ataque, que eles faziam sátiras com diversos assuntos polêmicos? O pessoal tacou coquetel molotov, não foi na sede? Teve atentado, foi igual a Porta dos Fundos. Porta dos Fundos também. Então, por exemplo, a falta da lei, ela traz exatamente esse problema, que a gente não sabe até que ponto você poderia ir
e qual é a autonomia da plataforma. Então, eu não sei te responder. Pode acontecer que a plataforma remova essa página de sátira. Aí você tem que entrar com a ação para convencer o juiz que era sátira e não tem que ser removida. Mas é sátira até o ponto que não ofenda ninguém também, né? Porque é aquele... qual é o limite do humor? É isso. Eu vou ficar ofendendo... Alguém alguma vez chegou nessa resposta, assim, tipo... Qual é o limite do humor? Porque isso daí diversas vezes retorna, que nem agora com o Danilo Gentili. Você viu essa situação aí do filme, você comentou até que chegou a assistir, né, comigo ali. O que você pensa, assim, a respeito disso? Eu acho que a melhor reflexão que eu vi já na internet, em livro, assim, sobre isso é do Léo Lins. O Léo Lins fala... O mais polêmico. O mais polêmico e cancelado de todos. Diariamente cancelado. Então, ele vai muito pesado, mas ele tem uma reflexão sobre o limite do humor que eu acho muito inteligente. Ele fala assim, o humor não tem limite, o local sim. Então ele fala assim, você pode fazer a piada que for, mas depende do local e do seu público. Então se você tá com um público que aceita qualquer tipo de piada, você vai fazer a piada mais pesada do mundo e aquilo vai ser engraçado e o show vai ser legal e tal. Agora se você fizer esse mesmo show em um local onde só tem gente séria, que ninguém tá lá pra rir, não é um show de humor e tal, vai ficar ruim. Ele vai se constranger e pode até gerar problema pra ele. Então eu concordo com ele, eu acho que a piada não tem limite, mas o local sim. E outra, né? A piada... Eu também aí tenho dúvida da absoluta liberdade, né? Eu acho que tem piadas que realmente ofendem, machucam. E aí, nesse momento de vida do século XXI, não é mais aceitável. Não passa mais. Quando o local é a internet, como que fica isso? Aí quem vai decidir é o público. Por isso que a gente vê cancelamento. O público é o grande termômetro da internet. Porque as redes sociais ou elas são muito liberais ou autoritárias. Então, ou você tem remoção de tudo, ou você não tem remoção de nada. Então, você pega algumas redes sociais mais rigorosas, como o YouTube. O YouTube, ele é complexo. O algoritmo, ele é muito rigoroso. Ele desmonetiza canal, às vezes, por um palavrão. É super rigoroso. Sim, um trechinho de música já é o suficiente para derrubar um... Direito autoral, eles são impecáveis. O Twitter é liberal. Tem tudo lá. Tem até pornografia, você acha? O pessoal posta vídeo pornográfico e fica na plataforma. Tá absurdo, tem que tirar. É igual Telegram também, né? Telegram tem tudo, exatamente. E esse é o problema do debate hoje. Até conteúdo pirata. Tipo, você pega vários cursos lá, tá tudo lá, você fala, pô, como pode? Né? Os caras não olham isso. E aí o que sobra é o termômetro do público, que cancela quando acha que a pessoa passou do limite ou aplaude quando acha que aquilo é legal. E aí você vive disso, mas eu não acho que esse tem que ser o termômetro. Por isso que eu gosto mais de você ter previsibilidade de algumas coisas do que pode na internet. Só que defender hoje a regulamentação é complicado, porque a gente debate em choques de narrativas. É difícil eu explicar. É difícil eu ter esse espaço que eu tenho num podcast para explicar. Não, a regulamentação seria procurar uma previsibilidade, termos de usos claros. E outra coisa, tirar um pouco do poder da plataforma. Se ela remover o meu canal, o seu canal, o canal dele, pelo menos a gente tem a oportunidade de recorrer. Eu tive cliente que ele tinha um tweet, e no tweet não pode mostrar número de celular, ou CPF, não pode mostrar CPF. Lembrei do caso. Aí, se você mostra um CPF, eles vão banir seu canal. Só que o cara passou o CPF, que era o número do Pix. Ele estava pedindo para doação lá no meio da pandemia, ele passou um CPF que era o chave Pix. Só que pegou que era CPF e ele foi banido. Passando uma chave Pix para ajudar um pessoal lá, de alguma coisa era de ação social. Pô, é muito errado, tá na cara. E ele não tinha nem como... Ele tentou entrar em contato, não conseguiu reverter a situação. Então, perdeu a conta. Tá errado, isso tá claro. Mas não tem esse canal de recurso, esse canal. Então, também ter esse espaço. No fundo, é defender, sim, a liberdade, né? Também defender a liberdade. Mas também trazer os limites. A internet tem que ter limite. Tem limite na vida real, tem limite na sociedade. Então, mas você não vê que a cada momento, a cada ano, a gente fica cada vez mais dependente, né, de todos os recursos digitais. E aí você pega ali Google, Siri, Alexa, que a cada momento, a cada conversa que a gente tem, né, durante o nosso dia, eles estão ouvindo. Você não vê que isso aí... Como você vê a sociedade, né, na mão dessas grandes empresas, com todo esse acúmulo de dados, de informações que... Pô, a gente está falando aqui, daqui a pouco ele fala assim, não entendi o que você falou. Pô, tá me ouvindo. Tá. Se a gente fala aqui sobre caneca, pô, com certeza à noite vai começar a aparecer no seu feed lá canecas... Anúncios. Coincidentemente.
assim. É bizarro, a gente tá na mão desses caras. Porque eu vou Sim. viver analogicamente para não ficar na mão deles? Não. E por isso que às vezes eu sou tão chato quando eu falo tanto que a gente precisa de lei. A maior vitória do Brasil que a gente tem é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é esta lei que está em vigor aí um pouquinho mais de um ano, e ela veio exatamente para melhorar essa situação. Fala, mas o que você está coletando? Uhum. Por quê? Qual a finalidade? Eu autorizei? A LGPD, não sei se vocês já tiveram o mínimo de interesse, mas é uma lei exatamente para combater isso que você está falando. Uhum. Porque o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a internet só é o que é hoje graças a investimento de marketing digital. Uhum. A internet só funcionou dessa forma e é tão rica graças a dados. Uhum. Bem que o Facebook vale 700 bilhões de dólares sem nunca ter cobrado nada de ninguém. Sim. A não ser as informações. Só dado. E aí ele vende publicidade em cima dessa análise desses dados, Sim. né? Que aí você Essa é a segmenta. publicidade direcionada já. Exato. Que é maravilhosa, marketing digital é muito bom, mas depende dos dados sempre atualizados. Uhum. Senão ele morre. Amanhã um banco de dados está ultrapassado. Não sabe mais o que você gosta hoje. Até anteontem você gostava de Mac, amanhã você gosta de Burger King. Eu preciso saber se você gosta ainda de Mac ou Burger King. Então, essa necessidade de se acumular dados foi ficando incontrolável. E aí a gente falou no começo do papo, né? E a gente vivia num cenário de internet das coisas, IoT. Tudo que é possível conectar na internet, a gente conecta. Uhum. Desde a fita de LED até a micro-ondas, geladeira. E a partir do momento em que aquilo está na internet, ele está coletando dados. É quanto tempo você esquenta o macarrão, qual a cor preferida do RGB. Sim. Quanto... Que horário que você fecha a cortina? Fecha a Exatamente. persiana. Qual é o grau da temperatura da banheira que você prefere. Tudo que você possa imaginar está sendo produzido de dados. No caso, o seu Apple Watch conectado aí no seu braço, Sabe meu batimento ele sabe cardíaco. como... E ele pode presumir ou supor o que está passando por dentro de você. Se seu batimento cardíaco está mais acelerado, o que isso. você provavelmente está pensando ou sentindo. E quando ele une esse tipo de análise com a minha timeline. Então eu tô com o celular da Apple na minha cara, com uma câmera de selfie apontada pro meu rosto, que tá analisando a minha microexpressão facial, Uhum. mais o meu batimento cardíaco, e aí eu vi uma foto que eu fiquei muito feliz. Ele monitorou, viu que eu fiquei mais tempo nessa foto, viu que eu dei o like, o compartilhamento, minha expressão facial foi de felicidade e ainda meu batimento cardíaco. Então ele sabe exatamente a minha reação para com conteúdo. Fala, esse cara gosta de Nem determinada precisa. coisa. Exato. Nem precisa chamar o Vitor do Metaforando Não para precisa descobrir. do Metaforando. Não, ficou fácil para Apple. E aí, você vai além, você começa a ver alteração da pigmentação da pele. Eu estava lendo um livro de uma crítica à coleta de dados dos Estados Unidos e fala que o algoritmo hoje está analisando isso. Você muda a coloração da pele em razão de sentimentos e o algoritmo analisa isso. Ah, ele mudou, ele está feliz, ele está triste, sentimento, etc. As microexpressões, né? Por conta de toda aquela leitura que faz. Exato. O tracking ali, pô, aquilo ali tá te lendo absurdamente. É um metaforando 2.0 É. o algoritmo dos caras. Então, fica muito absurda a coleta, voz, dispositivos acoplados no corpo e tudo mais. E aí a gente viu que eles estavam vivendo disso, monetizando isso e estava sendo muito injusto. Porque, eu já falei muito isso, às vezes pode parecer benefício a coleta de dados, né? É benéfica. Você vai na farmácia, dá o CPF e ganha desconto. Uhum. Você baixa o app da seguradora do seu carro e ganha desconto. Mas o que eles ganham? Né? Qual é o ganho da empresa? A farmácia pode entregar esse dado para o seu plano de saúde. E amanhã seu plano de saúde vai dobrar de preço porque você pode ter uma doença em razão dos medicamentos que você toma. Cadê o benefício? A sua seguradora, ao instalar o app, ela tá lá no termo de uso, ela vê geolocalização. Tá entendendo se o carro tá dormindo na garagem ou não? Tá dormindo na garagem, você tá vendo a namorada dormindo, deixando o carro na rua. Você passou do limite de velocidade 3 vezes hoje. Uhum. Então, não vão pagar o sinistro. Então, cadê o benefício? E aí as empresas começaram, a sociedade começou a perceber que a coleta não era tão benéfica. Eles pensavam muito mais neles do que no consumidor. E aí veio uma lei, primeiro europeia, que é a GDPR, que limita isso. Fala, vocês querem coletar? Tudo bem. Mas pelo menos avise o consumidor que você está coletando. Né, porra? Você vai baixar um app com... É aquele lance de aceitar cookies agora quando você abre o site? Exatamente. Isso faz parte da mudança da lei, que ela obriga que o cookie... Eu aceito, obrigado. Ela obriga que o cookie seja explícito, né? Que você saiba exatamente... Olha, exatamente o que está sendo coletado e autorize essa coleta. Então, eu comprei esse relógio,
Tudo bem ele coletar meu batimento cardíaco, mas eu quero saber que eles estão me monitorando. Pode crer. A minha queda, por exemplo, hoje se você cai da bicicleta, ele chama a emergência. Ele tá acompanhando a velocidade de movimento do meu braço para chamar a emergência. Isso tá ativado, eu já testei, é legal pra caramba. Você já foi lá e falou, vou cair para chamar. Cair só pra ver se é real. Uma vez eu testei porque eu tava jogando pôquer com meus amigos e aí na hora que a gente ganhou uma partida, eu comentei um amigo meu assim, rápido, a gente deu uma mão e aí... Apareceu, detectamos uma queda, você caiu, a gente se enganou. Tal. Tem um sino. Aí se você não responde, acho que em 30 segundos ele chama a emergência. Uhum. E ele já salvou gente isso nos Estados Unidos. O cara cai de bicicleta, desmaiar e o Apple Watch chamar. Então é legal, a experiência é magnífica. Tem os dois lados, né? É isso, mas se quer coletar, pelo menos informe o que, para quê e até quando. Né? Então a LGPD só faz isso. Ela fala, vocês querem coletar? Pode, mas me avise o quê. Permitir durante o uso. Né? Exatamente. É permitido durante o uso. Porque aí você vê, o que é o permitir durante o uso? Significa que enquanto você não está usando, ele estava te monitorando do mesmo jeito. E aí faz triangulação de dado. Aí vai pegar os endereços que você mais frequenta, a rota que você gosta mais, aí começa a ficar uma... Você não acha que está ficando tão complexo que esse deveria ser um assunto a ser debatido já nas escolas, já na pré-escola, ali nos primeiros anos? Porque, cara, eu vejo a criançada, né? Tenho filhas pequenas. E elas estão com o celular na mão, com o iPad, com o computador, desde muito pequenas, desde 2, 3 anos, assim, é uma coisa absurda. Mas elas vão aprendendo ali por conta de... A gente passa as informações e tudo mais, mas sabe-se lá, está assistindo o YouTube, hora está assistindo o desenhozinho lá, sabe-se lá o que cai depois. Não teria que ter uma educação já... Às vezes cai no Lucas Neto sem querer, né? Cai no Lucas... Tô brincando. A gente já proibiu lá em casa do Lucas Neto. Tá sério mesmo? Já. Não, é que elas estavam assistindo muito. Falaram, pô, segura a mão aí. É, viciante. Eu não tô criticando o conteúdo, eu tô criticando porque ele é viciante. É viciante. Você também já foi viciado em Lucas Neto, é isso? Eu vou falar. Depois, pode terminar a sua pergunta e eu já conto. Então. Não, até que ponto seria importante ensinar as crianças desde sempre, porque é um assunto você não vai esperar, né? Vou remediar, esperar acontecer isso para te chamar. Vamos lá ensinar as crianças lá. Sobre o Lucas Neto, eu consumo muito YouTube porque teve uma época em que eu comecei a ter uma demanda muito grande para ir em escola, palestrar sobre... Justamente isso, complementa a sua resposta. Eu acho que é obrigatório, né? Eu já fui no congresso para falar de educação digital, que tinha que ser obrigatório. E aí eu consumo muito. Então eu já vi muito Lucas, Felipe Neto, até por causa das polêmicas, para ver se tem razão ou não tem. Ou às vezes até para entender o fenômeno. Pô, como esse cara cresce tanto, né? Sim. Como eles têm tanta visualização, tudo. E é muito legal aprender, porque ali tem uma carreira de sucesso, que ele não é muito seguidor, é uma fórmula. Né? Então, beleza. Aí, sobre educação digital. Eu defendo muito. Só que assim, a gente tem que entender um pouco o contexto do Brasil. E isso é um problema grave. O Brasil é um problema grave. Por quê? Porque a gente está falando de uma bolha muito pequena de São Paulo. Né? Às vezes eu tenho dificuldade de tentar explicar a internet um pouco mais fora. Você começa a ver que o Brasil carece do mais básico. É difícil a gente falar de educação digital se falta educação básica. Sim. Então eu defenderia, óbvio, que era educação básica e digital para todo mundo. O problema é que vai ser difícil. Mas com celular na mão, tem mais celular do que pessoa. Né? O número é absurdo. Já passou. Você não acha que... Eu acho que hoje não tem limite de o cara que está lá no sertão do Agreste, lá no interiorzão do Acre. O cara está com o celular na mão. Mas pode estar com o celular na mão, mas às vezes ele não tem nem educação básica. Eu defendo que ele tivesse educação completa com a educação digital estando incluída aí, por óbvio. E aí, se você pegar os grandes centros que já estão muito conectados, dar educação digital para esse povo e para eles entenderem também, né? Entenderem que a sua privacidade está sendo afetada. Porque eu vejo, às vezes me revolta. Eu estou na farmácia, vem um senhor do meu lado, a moça, né, a atendente faz de uma forma que tá na cara que aquilo é uma sacanagem, né? Fala, o senhor tem cadastro com a gente? Tem desconto esse remédio. Pô, a forma com que ela até verbaliza aquilo, tá na cara que é uma armadilha. Que, até eu responder, claro que eu quero ter esse cadastro. Anota o que você quiser. Só que
Aí você vai começar a ver, tem farmácia recentemente que quis coletar biometria. Pô, biometria para você ter desconto em medicamento tá muito errado, né? Fere muito a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles falam coletar o mínimo necessário para atividade. Para você ter um plano de benefícios da farmácia, se você tiver nome e algum dado que dê Número de telefone? Não, que seja um número de cadastro. Então, se você é o Rafael do cadastro 539258, já é o suficiente. Não precisaria de mais nada, exatamente. Só para identificar. Mas por que eles querem CPF? Para depois até vender esse banco de dados. Até vender. Então, isso começa a transitar. Às vezes, mandar para plano de saúde, para empresa. Porque um dos dados mais valiosos antes da LGPD era o dado de saúde. Valia por habitante 40 cents. Então, você está falando quase um real por consumidor. Então, eles vão ganhar ali. Cada consumidor que deixa um dado, eles estão ganhando dinheiro. O mailing que eles vão formando ali com isso, que vale muito dinheiro. Muita grana. Então, me incomoda demais. Então, eu acho que é isso. É uma mudança cultural. E a LGPD, com um órgão, que é a Autoridade Nacional, talvez consiga chegar aí. Com essa mudança cultural. Puxa, as pessoas agora notaram que aquela... Eu gosto de falar na palestra, às vezes eu vou numa faculdade assim, e para dar essa introdução do que seriam os dados, né? Eu falo, antigamente você comprava uma lâmpada. O que um produtor de lâmpada sabia do seu consumidor? Sabia, por exemplo, onde ele vende mais lâmpada. Ali em São Paulo eu vendo bem. É isso que ele sabe. É isso que o produtor de lâmpada sabia há 20 anos. Hoje esse cara vende fita de LED. Lâmpada, igualzinho, mesmo exemplo. Só que ele, o que ele faz? Ele vai vender com o dispositivo Wi-Fi. Para você integrar na Alexa, usar o app, ligar a sua LED de qualquer lugar do mundo. Muito legal para a experiência. Ele continua sendo produtor de lâmpada. Mas o que ele tem hoje de dado? Ele tem. Você vai baixar o app e vai se cadastrar. Então ele já tem seus dados, nome, RG, CPF e tal, começa ali já no telefone. Outra coisa, ele muitas vezes põe autorização para geolocalização, histórico de navegação, o aparelho celular que você tem. Então ele sabe qual é o dispositivo que você usa. Ele sabe se você tem dinheiro ou não, porque você tem um aparelho antigo, nível social e tal. Aí ele vai além, porque aí você instala e usa na internet a sua fita de LED RGB. Ele sabe a sua cor preferida, a luminosidade, quanto tempo você passa no quarto, porque você dá nome para o dispositivo. Então você vai dar sala, quarto, janela, computador. Que momento você liga a luz vermelha. Quanto tempo, exato. Quando você leva a namorada, ele sabe que você muda o padrão da luminosidade. Tudo isso hoje um produtor de lâmpada. E por que eu uso ele? Porque ele não está vendendo um mega dispositivo. Sim. Ele não está vendendo uma Alexa. Ele está vendendo uma fita de LED. E ele sabe tudo isso sobre você. Imagina as redes sociais. Imagina o e-commerce. Imagina a Alexa, a Amazon. Eles sabem tudo. Você falou de mudança de comportamento, né? E tem uma mudança de comportamento que não aconteceu no mundo inteiro e que a gente aqui é super adaptado já, que é o lance do voto, né? O voto, a urna eletrônica. Até que ponto a gente pode considerar que a urna eletrônica é confiável, sendo que em outros lugares... Polêmico o programa. Que isso? Boa pergunta. Eu já respondi, mas é boa pergunta, polêmica. Posso falar? Pode, claro. Por favor. favor. Mas eu falei, pode perguntar o que for. Vamos lá. É assim, eu vou pegar ajuda, vou pegar carona. Falava aqui para vocês do Gabriel Pato, que é um amigo meu, que ele é hacker ético. Ele é muito bom. E a gente participou de um programa junto que o tema foi urna eletrônica também. Assim, eu gosto de tecnologia, entendo de sistemas e etc. E o que eu sei, que é divulgado e análise, é que todos os partidos, OAB, Ministério Público e o próprio governo têm acesso aos testes. Então, o sistema é razoavelmente seguro. Tá? Mas você também tem a premissa que não existe sistema inviolável. Sim. Beleza. Então, é muito seguro, mas pode ter uma falha de determinadas urnas por causa de uma alteração do software. Mas se tiver alteração, ele nem executa. Mas e se tiver uma alteração de quando você vota no número, ele registra outro? Pode acontecer. Beleza. Até porque qual é o grande problema da urna, né? Por que se coloca tanto em xeque a urna? Porque eu vou lá, coloco o número 5 e confirmo. Não há nenhuma informação, além do fim na tela, de que 5 foi registrado no sistema. Pode ter sido registrado 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Então eu não tenho a informação e a comprovação como eleitor que foi o 5 registrado. E quando sai o boletim de urna, que seria a checagem, vai sair que 10 pessoas votaram no 5. Mas quem são essas 10? Sim. O voto é secreto. Então, inviabiliza essa checagem de auditoria tão
direta, de 10 pessoas votaram, 5 votaram no 2, 3 no 1, tem que ter esses votos, checou, beleza, não tem fraude. E aí usam muito disso para colocar a eleição em xeque. A questão é que a urna é um aparelho muito desenvolvido, muito evoluído, tecnicamente bem seguro, e que algumas fraudes seriam pontuais. A gente está falando de um país com 200 milhões de habitantes. Que é offline. Ali Isso, não tem acesso à internet, teria que trocar urna por urna. Isso. E quando volta para o TSE, ela é rechecada. Então, ela teria que ser alterada e ter depois uma forma disso sumir. Então, não daria para fazer com milhares de urnas, teria que fazer com algumas. E essas poucas urnas não mudam o resultado da eleição. É isso que eu penso. Então, você acha que ela é violável, então? Todo sistema técnico não existe. Por isso que existe um negócio chamado bug bounty. Não existe sistema inviolável. Não existe. Nem o Pentágono é. Por quê? Você vai pegar o exemplo da Apple. A Apple é um dos sistemas mais valiosos é uma empresa que mais vale no mundo, né? Uma das mais valiosas do mundo. E ela, por óbvio, tem um dos sistemas mais seguros do mundo. Sim. Então, o que eles fazem? Eles falam, putz, a gente já testou de todo jeito. Nosso sistema é muito bom. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um programa de bug bounty. A gente vai falar, o mundo, você aí, menino do Brasil, da Rússia, da China... Tenta invadir a gente, só pra ver se você é bom. Tenta invadir, isso. E se você conseguir invadir, me avisa que eu vou te pagar. Eu vou te dar dinheiro por isso. E aí a gente vê os exemplos, né? Teve o Alonso, um menino de 14 anos, brasileiro, que achou uma falha de vulnerabilidade de acesso ao Instagram. Dava pra invadir um perfil por um filtro na foto que ele achou sem querer, fazendo um filtro pra namoradinha. Caramba. 14 anos, achou a vulnerabilidade. O programa de Bug Bounty é um programa animal, porque tem muita humildade da empresa. Pouco importa quem você é, pode me testar, eu vou te pagar. Segundo, que estimula a evolução tecnológica. Mas, olha como o sistema de desenvolvimento de software da Apple pisou na bola ali de uma coisa que um molequinho de 14 anos achou. Agora, você vai me falar que a urna é tão evoluída quanto? Não é. Fato, não é. A questão é que é muito segura. Todos os partidos, OAB, Ministério Público, têm a oportunidade de testar e comprovar essa segurança, que é razoável, porque o que a gente tem que procurar é a segurança razoável. Tem que ter uma segurança a dizer, se tiver uma fraude, é possível que altere-se o resultado? Sim ou não? Essa é a pergunta, eu acho. Porque, lógico, a urna lá no fim do mundo, que seja fácil, com 10 votos, que alguém não vai ter acesso, a urna nem vai chegar, porque vai só vir o resultado e tal. Então, você toma todas as medidas de prevenção, mas não existe prevenção absoluta. E por que não pega no mundo? Não? É uma boa pergunta. É assim... Cara, a gente viu as eleições norte-americanas em papel, o cara mandando o voto por correio. Qual a segurança de um voto pelo correio? Então, é difícil justificar, porque o argumento daqueles que descredibilizam a urna diz, mas tem 5 países no mundo só que usam a urna eletrônica, o resto ainda é papel. Só que a urna eletrônica tem seus benefícios, né? Velocidade na apuração. É isso que eu falo. Não há nenhum estudo a dizer a eleição com urna é fraudulenta. Nunca ouvi isso. Até porque aqueles que criticam foram eleitos por esta urna. Bolsonaro. E aí ele vai falar o quê? É loucão, né? O cara fala isso. Ele fala, eu fui eleito nessa urna, mas se não tivesse fraude eu teria 5 milhões de votos a mais. Você já ganhou, né? Você quer mais o quê? Não, mas... Será, né? Descredibiliza o eleitor dele. Né? Então, assim, eu nem entro no debate político. Sim. Eu olho a urna, analiso tecnicamente, converso com esses especialistas que tiveram contato direto e testaram, e eles falam, é muito seguro. Então, se houver uma fraude, é possível, mas muito pontual, que não mudaria mais de 30 mil votos numa eleição presidencial, que não significa nada. Cara, a gente tem um hábito, uma coisa que a gente sempre faz aqui, que não tem nada a ver com o seu assunto, que talvez seja até mais fácil, porque a gente pede uma música de cada um dos convidados. Uma música? Essa foi pega de surpresa. Já para que a gente tem uma playlist no Spotify, e cada episódio é marcado com essa música do convidado, que a gente tenta trazer uma memória afetiva, e é uma música que tenha marcado a sua história e que você conte qual a história que essa música te traz. Ela vai pro meu episódio ou só pra playlist? Porque eu vou estragar o meu episódio se eu pôr a minha música. Não, ela vai você contando a história aqui. Só uma playlist? Aqui no episódio fica a história. Então, porque são direitos autorais, né? Agora o pessoal vai me achar um idoso. Assim, acho que quando você me pergunta uma música, a primeira música que vem na minha cabeça seria a música de uma vida, só pode ser Epitáfio.
do Fábio Júnior. É uma música que tem uma baita lição. Eu gosto de consumir entretenimento olhando sempre pelo lado de o que lição eu posso tirar daquilo. Bem que eu sou... eu assisto reiteradamente o filme Beleza Oculta, do Will Smith, que trata sobre depressão. Porque toda vez que eu vejo... Todo dia que eu tô triste e vejo aquele filme, eu começo a dar valor às coisas que importam na vida. Sim. Porque ali você vê um filme que ele perde, né, um parente, tá? E ele lida com isso e no final, não vou contar porque não vou dar spoiler, mas todo mundo que não viu, assistam esse filme. Aquele que ele tem a mania de... Exato. Que ele é dono de uma empresa de enfileirar os dominós, né? Que ele derruba o dominó. E, cara, Essa música não é do Titãs, não? É do Titãs, mas eu gosto da versão cantada pelo Fábio Júnior. Mas isso é origem. Eu fiquei meio em dúvida. O original será que eu não conheço? Mas na playlist tem que ser Fábio Júnior. Fábio Júnior. Entendi. E o Epitáfio é isso. O Epitáfio fala sobre tudo que você passou, que já passou, tudo que vem no futuro, que a gente tem que enaltecer, valorizar, e que o presente é que importa, né? No fundo, e que a gente deveria ter aproveitado mais o passado. Então, o Epitáfio é uma baita lição de vida. É muito foda. Podia pôr sertanejo, que eu gosto muito. Jorge Mateus, que eu gosto pra caramba. Mas uma música que marca a minha vida e tem algum significado seria Epitáfio. Animal. Da hora, cara. É isso. Né, cara? Porque Bom saber. é legal isso. Se a gente puder acabar com uma mensagem, eu acho que é isso. Procurem no entretenimento as mensagens. Você começa... Eu gosto muito disso porque hoje eu fico feliz de conseguir enxergar isso. Porque quando eu via com 20 anos, com 15 anos, eu não conseguia enxergar. Sim. Eu saía de um filme e falava, pô, legal esse filme. Não absorvia, né? É que nem assistir Coringa. O Coringa, ou você assiste um filme ou outro filme, se você for de um ponto de vista social, entender a cabeça dele, entender... É outro filme, totalmente distinto. E quando você vai ver entrevistas, né, do ator... Esqueci o nome dele. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Eu não sei como se fala. Sério. Você vai ver que ele refletiu tudo isso para fazer o personagem. Bastante. O ator tem esse papel e ele passa no filme. E às vezes a gente tem... Às vezes falta de experiência, falta de idade, até falta de interesse. Às vezes a gente nem quer ver pensando nisso. Só quer ver para curtir com a namorada. Sim. Mas o filme Beleza Oculta, toda vez que eu tô triste, eu vejo, choro como uma criança, profundamente, e saio feliz falando, puxa, eu tenho que valorizar os dias que virão. Sim. Então, eu acho que se tem uma mensagem final de podcast, não sei se vocês colocam, mas levando em consideração o Epitáfio, é pra gente agradecer a vida, que é uma dádiva, e que a gente deve sempre procurar no futuro melhorar e seguir os sonhos, porque o tempo é curto, a vida passa rápido, é papo de velho, mas é verdade. Né? E que essas coisas a pandemia também ajudou muito a ensinar. Que a gente tem que valorizar esses momentos. Quem passou pela pandemia e não tirou nenhuma lição, Exato. Perdeu uma bela oportunidade. É a mesma reflexão. A pandemia pode ser um momento que você fala, pô, foi interessante ver o que era o home office, ou levar em consideração que não importava o carro que você tem, não importava os tênis que você tem, a roupa, você estava de pijama todo dia na sua casa, trabalhando naquele quarto. Pelo menos eu vivi assim por no mínimo 5 meses. Canequinha aqui. E pouco importa todo o resto, né? O importava é você ter saúde, você estar ali com sua família, proteger quem você ama e procurar que as pessoas não ficassem doentes, que morresse o mínimo de pessoas e que quem pudesse ajudar, a gente deveria e deve ajudar. Então a pandemia tem uma lição enorme sobre o mundo capitalista, né? Correr atrás o dinheiro não tem que nunca estar à frente de nada disso, nunca. Então, a pandemia deu boas lições. É animal. É isso aí. Vamos fechar? Vamos fechar. Beleza, galera. Antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho, deixa o like se você ainda não deixou também. E o seu comentário aqui pra gente saber quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza? E também, aqui no nosso link da descrição, tem lá o nosso Instagram, nosso TikTok e o mais importante de todos, o nosso grupo do Telegram, que é pra vocês trocarem ideia lá com a gente, beleza? Falar mais diretamente com a gente, entender quem que tá vindo no Plugado, vocês podem mandar perguntas pros convidados, antes de todo mundo saber, tá? Porque é lá que a gente avisa quem que tá vindo aqui, não tem outra forma de saber por enquanto, a não ser por lá, beleza? E qual que são as suas redes sociais? Eu tava ouvindo, vocês estavam preocupados com a decisão do Alexandre de Moraes, né? Com a suspensão do Telegram. A gente ficou um pouquinho preocupado. Tô vendo aí, o único canal é o Telegram. Mas, eu tô nas redes sociais, principalmente eu gosto muito do Instagram, meu nome, Luiz Augusto Duros, mas eu tô em tudo. Uma vez eu tava começando a fazer minhas redes e um colega falou,
esteja em todas. É gratuito. Então, o conselho que eu dou ao pessoal é quem quer profissionalmente usar as redes sociais, crie um perfil em tudo que você possa imaginar. Espalhe os seus dados por aí. É isso que eu ia falar. O próprio advogado que tava falando. Não, mas a LGPD, vai lá, você dá uma olhadinha no termo de uso. Mas o resto, cria tudo porque vale a pena. É mais um canal pra você conhecer gente, pra você estar junto. Entrega seus dados no mundo. Pra você mostrar o seu trabalho. E deixa aí, né? Mas quem quiser, Luiz Augusto Durso no Instagram, eu vou estar lá respondendo, sempre respondo os inbox, aluno sempre manda. Eu tô mostrando o direito digital de uma forma simples e didática, espero, né? Mas valeu, obrigado pelo convite. Cara, eu te agradeço, obrigado. Papo muito legal, muito interessante e muito construtivo, né, pra galera aí. Acho que sensacional. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Agradeço. Valeu, galera. Até o próximo Plugado Podcast. Abraço. Valeu.